A masmorra de sexta finalmente começa e esta não é nada como as outras. Em vez de lutar contra ondas de monstros, Jin-Woo tem que vencer com velocidade pura, tempo preciso e movimentos perfeitos. Assim que a contagem começa, ele invoca o Falcão do Vento para um bônus de velocidade e dispara pela pista como uma bala. Quando projéteis voam em sua direção de todos os lados, Jin-Woo nem sequer diminui o passo por um segundo. Isso antes era só uma fase de jogo que ele passava pela tela, mas agora ele tá correndo com o próprio corpo e a emoção é ainda melhor. Também quando parece que ele tá seguindo a rota normal, Jin-Woo revela o atalho oculto que só ele conhece. Ele mergulha no canal com um golfinho invocado, passa pelas armadilhas por baixo, depois troca para um Wyvern e voa sobre os obstáculos finais. Num piscar de olhos, Jin-Woo chega à linha de chegada e prova mais uma vez porque ele é o melhor. A razão pela qual nosso herói limpa essa masmorra fácil é que por 10 longos anos, Beck Jin-Woo viveu por uma única coisa, Battle of Summoners. Enquanto todos viam como um jogo lixo e morto, ele o transformou em seu reino e se tornou uma lenda viva conhecida como Jingu God. No dia em que ele finalmente limpou o impossível centésimo andar, Jin-Woo achou que era o momento perfeito para parar e começar a viver como uma pessoa normal. Mas no momento em que ele conquistou a vitória, tudo mudou. Uma tela gigante apareceu no céu, pergaminhos de invocação estranhos choveram e o mundo mergulhou no caos quando monstros começaram a rastejar da escuridão. Antes que Jin-Woo pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi atingido pelo Truck-kun e perdeu consciência. Quando ele finalmente abriu os olhos de novo, 3 anos já haviam se passado. O jogo havia se tornado realidade. Invocações agora andavam pela terra e o mundo inteiro procurava pelo homem que limpou o último andar. E agora Jin-Woo tinha apenas uma escolha: erguer-se novamente e se tornar o mais forte neste novo mundo. Depois que Jin-Woo recebe a alta do hospital e volta para casa, ele começa a pesquisar a nova realidade do mundo. Basicamente, todos os sistemas do jogo se manifestaram na realidade, desde partidas de jogador contra jogador, raids, masmorras, a torre de provações e afins. 3 anos depois, todos basicamente se adaptaram a viver ao lado de invocações. Mas mesmo com isso, Jin-Woo está confiante de que eles não podem ser tão adeptos quanto ele. Nesse momento, lhe oferecem a chance de abrir o inventário do cubo, e no instante em que ele aceita, o tutorial começa. Jin-Woo então segue para uma área deserta após o tutorial, porque não sabe que tipo de invocação surgiria, então ele precisa ter cuidado. Como recompensa do tutorial, ele recebeu 2 pergaminhos de invocação de baixo nível, e foi quando o avisaram que seria melhor usar o pergaminho ao ar livre. O pergaminho na mão, Jin-Woo finalmente admite que o mundo mudou. Nesse ponto, ele só pode rezar para que seja algo decente, porque se começar com invocações de nível lixo, ele tá bem ferrado. Mesmo assim, ele tá preocupado porque o jogo é conhecido por suas taxas de drop terríveis. Há 1% de chance de tirar uma invocação de Rank D e 5% de chance de Rank E, enquanto o Rank F detém a maior parte, 94%. Antes de rasgar o pergaminho, Jin-Woo começa a implorar a todos os deuses que ele serve, esperando conseguir algo realmente bom. Na verdade, ele aceitaria até uma invocação de Rank E, desde que fosse útil. Ao rasgar o pergaminho, Jin-Woo fica se perguntando o que aconteceria a seguir, e de repente, uma luz brilhante atinge o chão. Um círculo mágico aparece no chão e dele surge uma invocação. Acontece que é uma invocação, Fada do Vento, que é Rank X. Jin-Woo tá totalmente confuso com isso porque ele nem sabe que um rank como esse existe. A fada não sabe o que tá acontecendo até ver Jin-Woo parado perto dela. Ela surta porque nem percebeu que estava prestes a ser invocado de verdade. Até o Jin-Woo tá pasmo porque não consegue entender como uma invocação tá falando. Jin-Woo finalmente se recompõe para perguntar à fada se ela é a Ramba. A fada responde que só existe uma pessoa que a chama assim, e era o deus Jin-Woo. É aí que cai a ficha de que ela tá na frente do deus Jin-Woo. Ela se lança para abraçar Jin-Woo, dizendo que sentiu muito a falta dele. Jin-Woo finalmente se lembra que havia uma fada de rank e que ele tirou naquela época. Se alguém usar suas mecânicas ocultas muito bem ao equipar as runas certas, ela se torna automaticamente uma unidade de nível divino que aumenta exponencialmente a velocidade de ataque. Como ficaram presos juntos por tanto tempo, Jin-Woo não teve escolha a não ser dar um apelido a ela, e foi quando ele escolheu Ramba. No entanto, Jin-Woo consegue se lembrar que ela foi removida do jogo durante uma correção de bug no primeiro ano. Os desenvolvedores alegaram que detectaram um exploit excessivo que quebrava o equilíbrio, e Jin-Woo surtou quando a Ramba foi removida porque passou um ano inteiro criando a fada. Jin-Woo verifica o status da Ramba e percebe que ela estava em quarentena, o que o deixa confuso. Com lágrimas nos olhos, Ramba mencionou que foi subitamente arrastada para algum lugar estranho e ficou tão bem trancada que não conseguiu escapar. Ela segura Jin-Woo com suas mãos minúsculas, dizendo que não quer que eles se separem nunca mais. Jin-Woo então pergunta quem a trancou, mas sua memória está restrita de lembrar quem quer que seja. Sempre que ela tenta se lembrar, sua cabeça dói muito e Jin-Woo descobre que há uma restrição nela, impedindo-a de saber quem é.
Jin-woo sugere que ela conte o que quer que se lembre, mas ela nem consegue se lembrar disso porque estavam em quarentena. Pelas palavras dela, Jin-woo percebe que ela não era a única em quarentena e pergunta se há outras invocações como ela que estão trancadas no momento. Ela diz que sim, mas avisa que não as conhece, já que nem todas estão trancadas na mesma sala. Ela diz que só consegue deduzir que são cerca de 10, e de repente cai a ficha para Jin-woo que ela tá basicamente falando das 10 invocações que desapareceram após serem marcadas como bugs enquanto ele as usava. Hanba então diz a ele que parece que elas têm a chance de escapar da quarentena sempre que Jin-woo rasga um pergaminho, porque fazia muito tempo que ela não sentiu o chamado de um pergaminho de invocação de baixo nível até Jin-woo usá-lo. Isso confirma imediatamente sua suspeita de que ele é o único que pode tirar Rank X. Ele se pergunta se isso é uma recompensa por completar o 100º andar da Torre das Provações. Jin-woo decide rasgar outro pergaminho que tem, esperando conseguir outra boa invocação, mas desta vez ele obtém um gorila peludo de Rank F. Eba, um gorima! Jin-woo fica decepcionado com isso, mas isso só confirma que a taxa de drop do Rank X é totalmente aleatória. Jin-woo tá furioso com esse jogo lixo e conclui que só precisa rasgar o máximo de pergaminhos que puder para aumentar suas chances de tirar Ranking X. Na verdade, ele acredita que pode se tornar muito mais forte do que era antes se conseguir obter todos os Rank X. Jin-woo então diz a Hanba para parar de chamá-lo de Deus Jin-woo e chamá-lo apenas pelo nome. Hanba pergunta por que isso, e é basicamente por causa dos 5 imperadores que espalharam o nome pelo mundo todo. Como ele tá fora há 3 anos, não pode dizer com certeza qual é a distância entre eles e não sabe que desvantagem pode ter. Se espalharem que ele pode controlar Ranks X, ele só vai se tornar alvo de inveja e ciúme. De repente, o chão começa a tremer, e enquanto Jin-woo se pergunta o que está acontecendo, uma masmorra surge diante dele, e o sistema diz que é hora de passar para a próxima fase. Jin-woo hesita, mas então se lembra de que era o jogador mais poderoso antes. Ao mesmo tempo, o jogo é diferente da realidade, mas Jin-woo se acalma com o fato de ser apenas uma masmorra de tutorial. Jin-woo então cria coragem para entrar na masmorra porque precisa se adaptar à realidade atual. Ao entrar na masmorra, Jin-woo pode sentir a sensação estranha no ar. O sistema diz que, para lutar na masmorra, ele deve formar uma equipe de invocações, e no momento ele só tem 2, Hanba e o gorila peludo. Pelo visto, o número de invocações por equipe é 5, e o sistema pergunta se ele está pronto para adicionar suas 2 invocações à equipe. No sentido tradicional, as pessoas completariam sua equipe com as 5 invocações para aumentar as chances de concluir uma masmorra com sucesso. Embora ele tenha apenas 2 invocações e desafiar uma masmorra com elas pareça imprudente, Jin-woo acredita que, com a estratégia certa, não é impossível conquistá-la. Jin-woo já enfrentou masmorras assustadoras milhares de vezes. Como todo passo a passo já está mapeado em sua cabeça, Jin-woo aceita o desafio. Após aceitar o desafio, o monstro que ele deve derrotar aparece ao longe e acaba sendo um lobo cinzento faminto. Espera-se que ele derrote o lobo e escape da caverna. Para protegê-lo, um escudo protetor é gerado ao redor de seu corpo enquanto suas invocações lutam. Jin-woo fica impressionado com o fato de o sistema de proteção ao jogador do jogo ser implementado na realidade. No entanto, ele é avisado de que morrerá se for atacado sem o escudo protetor ativo. É quando ele percebe que o fracasso significa a morte e nenhuma chance de recomeçar. Com o lobo pronto para atacar, Jin-woo ordena que o gorila avance em direção ao lobo. No entanto, a velocidade de ataque do gorila parece a de uma tartaruga, deixando Jin-woo completamente decepcionado. Ao mesmo tempo, ele já espera esse tipo de lixo e ordena que Hanba use sua habilidade para aumentar a velocidade de ataque do gorila. Hanba então balança seu cajado para aumentar a velocidade de ataque do gorila, e no momento em que o efeito surge, o gorila avança como uma fera drogada. Jin-woo fica impressionado com isso, mas sua empolgação logo vai por água abaixo quando ele percebe que o lobo é maior do que esperava. No entanto, Jin-woo vive com a ilusão de que não há como o gorila perder. Jin-woo começa a calcular variáveis em sua cabeça enquanto os dois avançam um contra o outro. Todos os seus cálculos tornam-se inúteis quando o lobo imobiliza o gorila no chão. Jin-woo grita de frustração, dizendo a Hanba para dar mais força ao seu ataque. Hanba garante a ele que já está balançando o mais forte que pode. O reforço de Hanba entra em ação novamente e o gorila ganha força para socar o lobo com muita força para tirá-lo de cima de si. O lobo é lançado ao chão e Hanba imediatamente aproveita a oportunidade. Ela coloca tudo o que tem para aumentar a velocidade e o poder de ataque do gorila. O gorila avança sobre o lobo e desfere uma série de golpes no corpo do lobo para acabar com ele. O lobo é espancado no chão e o gorila bate no peito para declarar sua vitória. Com o lobo derrotado, Jin-woo recebe a informação de que concluiu a masmorra e comemora o fato de ter sobrevivido. Enquanto isso, a irmã de Jin-woo, a Jin, é vista sacando alguns fundos na sede da associação. Acontece que, depois que o mundo mudou há 3 anos, a Jin conseguiu uma nova profissão, que é a de jogadora de cultivo de runas.
O trabalho dela é lucrar vendendo runas para jogadores que pareçam promissores. Após o acidente de Jin-Woo, a Jin decidiu se tornar uma jogadora e, por algum milagre, encontrou um grimório de invocador intermediário em uma masmorra. Com isso, ela conseguiu obter uma invocação de rank C e se considera muito sortuda. Graças à sua invocação, a Elfa Sombria de rank C, ela tem conseguido ganhar dinheiro constantemente farmando runas. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Jin-Un. Ela pergunta se ele recebeu alta e ele confirma, mas diz que está ligando por um motivo totalmente diferente. Ele revela que soube pelo pai deles que ela agora vende runas, e ela grita com Jin-Woo por usar uma descrição tão vulgar em vez de apenas chamá-la de fazendeira de runas. Jin-Woo não tem escolha a não ser se corrigir, dizendo que é farm de runas só porque quer algo dela. Ele então pergunta se ela sabe onde fica o centro de síntese, e ela responde que fica na zona de jogadores. Pelo visto, depois que o jogo virou realidade, as pessoas precisaram de um espaço para gerenciar tudo relacionado às suas invocações, e foi assim que as zonas de jogadores surgiram. Também existem centros de síntese, centros de aprimoramento e muito mais. Basicamente, tudo que os jogadores querem pode ser resolvido ao redor da torre. A Jin e Jin-Woo se encontram em um café, e a Jin explica tudo o que ele não sabe. Ela revela que existem duas torres que se tornaram torres de provação após o jogo virar realidade, que são a Torre Jansil e a Torre Hyundai. Embora varie de país para país, a Torre de Provações só apareceu nesses dois locais. Como ele está procurando por zonas de jogadores, ele pode encontrá-las nas torres. Enquanto a conversa continua, a Jin pergunta a Jin-Woo quais são os ranks de suas invocações e Jin-Woo responde que são ranks E e F. A Jin fica surpresa ao ouvir isso e diz ao irmão que ele tem sorte. Jin-Woo ri nervoso, dizendo que ela está certa apenas para evitar qualquer outra conversa desnecessária. Jin-Woo então diz à irmã que vai precisar da ajuda dela porque quer se adaptar rapidinho. Jin-Woo garante a Jin que vai lhe dar uma mesada mais tarde, e a Jin fica surpresa que Jin-Woo esteja sendo generoso, embora ela ganhe mais dinheiro do que ele. Jin-Woo provoca a irmã, dizendo que ela nunca sabe o que o futuro reserva, pois ele pode se tornar o maior jogador do mundo. A Jin o esculacha, dizendo que ele só pode sonhar em se tornar forte como um dos 5 imperadores. A Jin diz a Jin-Woo que os 5 imperadores são gênios, e pessoas como eles jamais alcançarão o nível deles. Jin-Woo sorri ao ouvir isso e diz à irmã para apenas lhe mostrar o caminho para onde ele quer ir, pois gostaria de ver como é uma zona de jogadores. No caminho para a zona de jogadores, a Jin pergunta que tipo de invocação ele conseguiu, e Jin-Woo responde que é uma fada do vento. A Jin fica totalmente confusa ao ouvir isso, porque é a primeira vez que ouve falar de uma fada do vento. Ela sugere que eles a invoquem, mas Jin-Woo recusa. A Jin grita com o irmão por ser tão otário, já que não são estranhos, e não parece que a invocação dele vá se desgastar só de olhar para ela. Jin-Woo concorda, mas diz a Jin para mostrar dela primeiro. A Jin alegremente retira sua invocação enquanto diz a Jin-Woo para não morrer de inveja quando vi sua invocação. Vendo como ela tá confiante, Jin-Woo fica interessado em ver que tipo de tesouro ela tá escondendo. Quando sua invocação finalmente aparece, revela-se ser uma elfa sombria de rank C. Jin-Woo fica extremamente decepcionado ao ver isso, e seu irmão repreende pelo tipo de reação que ele está tendo. Ela diz a ele que invocações de rank C são basicamente nobreza de alto nível, então ele não tem motivo para menosprezar sua preciosa invocação. No fundo, Jin-Woo não consegue acreditar que sua irmã considere a Elfa Sombria uma invocação de alto ranking, porque antigamente ele usava invocações como essa para ganhar experiência no laboratório de fusão. Jin-Woo pergunta a Jin se a Elfa das Sombras também fala, mas a pergunta soa idiota tanto para a Elfa quanto para a Jin. Jin-Woo tenta cumprimentar a Elfa, mas ele só parece um bobo no processo. A Jin o repreende, dizendo que invocações não falam, e é aí que ele percebe que o fato de Ramba falar não é um fenômeno comum. Jin-Woo é forçado a perguntar de novo, e a Jin diz que invocações não têm voz de jeito nenhum. Jin-Woo percebe que foi burro ao assumir que todas as invocações humanoides falavam só porque a Ramba falava. A Jin diz a Jin-Woo que é a vez dele mostrar sua invocação, mas Jin-Woo recusa, dizendo que vai mostrar mais tarde. A Jin perde a paciência e cobra Jin-Woo por não cumprir sua promessa. Para Jin-Woo, ele conclui que seria arriscado revelar suas invocações em público. Pouco depois, eles chegam à zona dos jogadores, e Jin-Woo fica em choque total. O cenário todo é diferente do que ele lembrava da área, e a Jin explica que as corporações derrubaram a torre original após a torre de teste surgir. A Jin critica o irmão de novo, dizendo que ninguém ia querer passar o tempo em um lugar tão sombrio. A Jin diz a Jin-Woo que todo o cenário brilhante faz parecer mais uma terra de aventura e emoções. Além disso, uma masmorra engoliu a torre, então não há ninguém que viria aqui nem de férias. Jin-Woo é forçado a admitir que todo o cenário é bem empolgante. Jin-Woo avista uma cena de troca ao longe e pergunta a Jin sobre isso. A Jin diz a ele que os jogadores podem trocar de tudo, de pergaminhos a runas.
Isso traz um sentimento nostálgico pro Jin-woo, porque, naquela época, ele sempre abria pergaminhos e runas com um amigo rico, Baekchon. A Jin mostra um panfleto com tudo que ele precisa, e se precisar de um guia, deve ir ao centro de informações. No entanto, Jin-woo diz que tá bem assim, pois não tem nada a aprender e nem perguntas a fazer. Jin-woo planeja usar tudo ao seu alcance para chegar ao topo. A Jin pergunta se ele tem certeza disso, e ele garante que sim. Ele diz que ela pode ir embora, pois ele gostaria de dar uma olhada em volta por um tempo. A Jin concorda, mas sente que o irmão tá agindo de forma muito estranha, como se tivesse possuído. A Jin conclui que o irmão tá apenas tentando se adaptar do seu jeito, então ela vai apenas deixá-lo em paz. No entanto, ela grita para ele, dizendo para ligar se precisar de ajuda. Momentos depois, Jin-woo segue para uma área deserta antes de invocar Ramba. Ramba surge animada e começa a tagarelar como sempre, mas Jin-woo a manda calar a boca pedindo para baixar a voz. Ramba pergunta qual é o problema, e Jin-woo diz que ela não pode falar quando estiver em público. Ramba quase surta ao ouvir isso, e Jin-woo diz que não quer que as pessoas notem o que ela pode fazer. Ele diz que, de agora em diante, ela só pode falar com ele quando estiverem dentro de uma masmorra. Ele pede para ela acenar se entender o que ele disse, e ela faz exatamente isso. Assim que se entendem, Jin-woo sugere que avaliem a situação atual deles. Ele sabe que precisa de capital para começar a vida, mas o saldo atual da conta não ajuda em nada. Ele se pergunta como só tem isso na conta. E a opção de um emprego de meio período não atende ao que ele quer. Ele sabe que pedir dinheiro aos pais é uma opção, mas não quer, pois eles já trabalham demais pela família. Jin-woo conclui que será visto como um parasita se pedir ajuda a eles depois de tudo o que fizeram por ele. Como ele já começou do zero para chegar onde estava, Jin-woo está confiante de que pode conseguir de novo. O motivo dele ser o melhor dos melhores era que ele era um ranker que não gastava. Ele basicamente conseguiu tudo o que tinha sem gastar dinheiro no jogo e, como conseguiu no jogo, está determinado a fazer o mesmo na realidade. De repente, ele recebe uma notificação de que recebeu 500 mil e isso choca porque ele não se lembra de ter pedido dinheiro a ninguém. Jin-woo verifica o histórico de transações e percebe que o dinheiro é de sua mãe. Jin-woo fica completamente emocionado ao ver isso porque sabe o quanto sua mãe se sacrificou por ele. Com a voz embargada, ele agradece a mãe e promete reerguer a família quando ele se tornar um sucesso. Como o mundo já tem 3 anos de vantagem sobre ele, Jin-woo percebe que não pode se dar o luxo de perder nenhum segundo. Jin-woo conclui que a saída é explorar masmorras para coletar os materiais necessários para o seu crescimento, o que significa que a primeira coisa a fazer é montar uma equipe. Ele imediatamente compra 3 pergaminhos de invocação de baixo nível na tentativa de conseguir algo bom. No entanto, sua primeira tentativa é um lixo total, e no fim a única coisa boa que conseguiu foi um lagarto venenoso de rank E. Como ele conseguiu 2 rank Z em 5 tentativas, ele acredita que superou as chances de 5% 2 vezes. O lagarto venenoso é útil, mas os outros 2 não têm nada de interessante, então ele planeja usá-los como reforço temporário. Contudo, ele conseguiu reunir uma equipe e planeja evoluir com esse time atual. Seu plano é simples e envolve farmar runas, caçar e abrir pergaminhos. A confiança de Jin-woo em si mesmo é bem firme porque ele já fez isso repetidas vezes. Ele sabe que, se conseguir reunir todos os 10 rank X, tudo será moleza para ele. Com isso, ele conclui que sua prioridade é encontrar todos os rank X. Jin-woo então tenta encontrar uma masmorra do jeito tradicional, mas as coisas não são como no jogo. Ele pesquisa os locais das masmorras no celular e o que vê o deixa extremamente chocado. Ele fica tão chocado que grita como um louco, fazendo as outras pessoas ali acreditarem que ele enlouqueceu. Acontece que ele nem pode entrar em uma masmorra só porque tem uma invocação. Ele abre o tutorial de masmorras no celular e descobre que os portais aparecem aleatoriamente, independente do local. Também dá para saber a dificuldade de uma masmorra pela energia que ela emite. Mas as regras mudaram. Então, não importa quão fácil seja a masmorra, ele só pode entrar se tiver oficialmente registrado como jogador. Jin-woo se sente em desespero, admitindo que tem a pior sorte de todas, pois não entende por que despertaria logo quando acabaram de mudar a lei. Vendo que ele tá triste, Ramba o anima, e ele faz carinho na cabeça dela, agradecendo pelo apoio. Nesse momento, ele recebe uma ligação da irmã perguntando quando ele volta para casa, pois a mãe dele já tá perguntando por ele. Jin-woo diz a ela que não precisam se preocupar com o jantar dele, prometendo dar um jeito. No entanto, há algo que ele gostaria de perguntar à sua irmã. Ele pergunta se ela sabe que é preciso estar registrado como jogador para entrar em uma masmorra, e a Jin gagueja porque não soube responder. Jin-woo pergunta se ela escondeu isso dele de propósito, mas ela garante que apenas esqueceu. Ela menciona que é uma nova regra, e isso porque muita gente estava morrendo nas masmorras, então o governo foi forçado a intervir. Jin-woo fica chocado ao ouvir isso, e a Jin avisa que é pior do que ele imagina. Por causa disso,
O governo colocou funcionários na entrada de cada masmorra, então ninguém pode entrar sem a permissão da equipe de plantão na entrada. Ao ouvir isso, Jin-Woo percebe que está em apuros, pois com tudo que pesquisou antes, ele nota que só o registro já vai ser estressante. Ele se pergunta se a restrição foi imposta para conter o número de jogadores, pois se todos virassem jogadores cegos por dinheiro, o sistema social inevitavelmente colapsaria. A Jin então lhe diz que também há um sistema de ranking ativo, e o sistema classifica os 100 melhores jogadores nacional e internacionalmente todo ano. Para mostrar como a situação é ruim, a Coreia nem tá no ranking mundial, e a Jin diz que seria bom se o Jin-Woo pudesse aparecer para mudar tudo. Antes que a Jin comece a dizer coisas que o conectariam ao Jin-Woo, ele encerra a ligação rapidamente. Como ele já deixou tudo pronto, Jin-Woo acha que seria melhor descansar pelo resto do dia primeiro. Na manhã seguinte, logo às 6 horas da manhã, Jin-Woo já tinha se preparado para sair de casa. Seus pais ficam chocados ao vê-lo saindo de casa tão cedo. Sua mãe insiste para que ele pelo menos coma antes de sair, mas Jin o recusa, dizendo que precisa ir. Depois de calçar os sapatos, ele se vira para os pais pedindo desculpas por ter sido um filho de merda todo esse tempo. Ele também agradece por tudo até agora e, após dizer isso, ele vai embora. Seu pai fica totalmente perplexo com sua reação repentina, mas sua mãe está preocupada com ele. O pai de Dino garante à esposa que ele ficará bem, pois o governo sempre oferece treinamento de segurança hoje em dia. O homem então sugere que eles comam para que possam sair também. Enquanto isso, a mãe de Jin-Woo só pode rezar pelo retorno seguro de seu filho. Na nova era em que todos podiam se tornar jogadores, a Coreia do Sul acabou chamando a atenção devido à sua alta taxa de mortalidade. Isso se deve à síndrome de personagem principal nascida da ganância, e eles caíram na ilusão de que eram protagonistas de um mundo de fantasia. Graças à sua imprudência, muita gente morreu nas masmorras. Por causa disso, a mídia estrangeira conclui que a antiga potência dos jogos continua na lanterna do ranking. Jin-Woo não acredita que tantos morreram por causa de ilusões, e ele mesmo sabe que não pode julgar, pois já foi viciado no jogo por mais de 10 anos. Mais tarde, ele chega à associação para enviar sua inscrição para se tornar um jogador, e Jin-Woo pergunta à atendente quantos conseguiriam a qualificação. A moça diz que, da multidão que veio se registrar, apenas 50 pessoas que passarem no exame ganharão o título de jogador. Ao ouvir isso, Jin-Woo percebe que não será fácil, pois há atualmente mais de 1000 pessoas como ele que vieram entregar suas inscrições. Contudo, Jin-Woo confia em sua habilidade de ser um dos qualificados, pois se não conseguir, não haveria razão para ele já ter sido o rei do jogo. Jin-Woo então se senta no salão esperando que processem sua inscrição. Uma figura importante que é deputado, mas também juiz de qualificação, Park Chang-sek, está presente na sala. Chang-sek ainda está reclamando de todo o processo de qualificação quando um lado da parede é explodido. O pânico se instala, e Chang-sok imediatamente se levanta para investigar o que está acontecendo. Nesse momento, um cara entra na sala com suas invocações, um orc vermelho assustador e outros monstros irritantes. Pelo visto, o cara tá lá para se vingar de Chang-sok por ter matado seus irmãos. Vendo como a situação ficou louca, Chang-seok também libera suas invocações, e todas parecem intimidadoras. Acontece que o cara que os ataca faz parte de uma gangue, e Jin-Woo nem sabia o que estava vendo porque estava com seus fones. Momentos depois, ele se vira e encontra Chensei, que o cara maluco em um impasse, deixando totalmente chocado e confuso. Os civis na sala começam a entrar em pânico, mas alguns acreditam em Chang-sek porque ele é conhecido como o cara que esmaga gangues como se não fosse nada. Jin-Woo fica chocado ao ouvir isso porque não espera que as pessoas comecem a usar invocações para agir como bandido. Chang-sok ordena imediatamente que todos ativem seus escudos protetores e também lancem suas invocações porque é uma emergência danada. Ramba tira um momento para avaliar a situação e no momento em que ela está prestes a começar a tagarelar, Jin-Woo cobre sua boca, lembrando-a de que ela não tem permissão para falar em público. O membro da gangue então libera seu orc, provocando Chang-seok perguntando quanto tempo ele acha que pode durar contra ele. Enquanto isso, o Jin-Woo está escondido atrás de uma mesa e não está interessado em se envolver porque sabe que será um pé no saco se o fizer. Jin-Woo decide apenas se conter enquanto isso para ver como eles lutam entre si. Enquanto o orc avança em direção a Chang-sek, ele interrompe seu avanço lançando fogo sobre ele. Uma das invocações de Chang-sek tem o fogo como habilidade, mas quando o fogo diminui, o orc permanece ileso. Na verdade, parece que o orc está sendo revigorado pelo fogo. O membro da gangue provoca Chang-sek, perguntando se isso é tudo que ele pode fazer. Nesse ponto, Chang-sok já tá ficando preocupado, mas parece que Jin-Woo já notou algo. Jin-Woo percebe que os civis já estão surtando porque Chang-sok tá sendo acuado. Jin-Woo se pergunta o que pode fazer porque tá preocupado em ajudar e ser pego em uma briga desnecessária. Enquanto ele tá ocupado pensando nisso, o orc tá sendo uma ameaça para as invocações de Chang-seok. Como não tá pronto para morrer antes de atingir seu objetivo, Jin-Woo caminha lentamente até Chang-seok e toca em seu ombro.
Chang-sok pede que ele recue porque é perigoso. No entanto, Jin o recusa e sussurra em seu ouvido, dizendo que o tempo da tartaruga de chamas está um pouco errado. Ele diz para ele prestar atenção nos buffers atrás do orc vermelho. Acontece que os buffers estão lançando um buff de resistência ao fogo, e Jin-woo avisa Chang-sok que não há como um ataque de fogo funcionar com esse tipo de tempo. Chang-sok fica surpreso ao ouvir isso porque nunca soube que o orc estava ficando vermelho por causa da resistência ao fogo. Sendo este o caso, Chang-sok ordena que sua tartaruga de chamas asse todas as invocações, incluindo os buffers. Surpreendentemente, o plano funciona, e o orc é assado junto com as outras invocações inimigas. O membro da gangue surta porque nunca esperou que Chang-sok descobrisse seu truque. Antes que perceba, ele perde todas as suas invocações e seu escudo protetor também estilhaçado. Percebendo que já tá ferrado, ele começa a implorar, dizendo a Chang-sek que vai se entregar. No entanto, Chang-sek o agarra com sua invocação em forma de árvore, dizendo para ele manter a boca fechada. Ele o lembra que membros de gangues enfrentam execução imediata e não há exceções. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto sua vida é esmagada para fora de seu corpo. Seu sangue espirra por toda parte e os presentes na sala celebram a vitória de Chang-seok. Jin-woo, por outro lado, tá um pouco traumatizado com tudo isso porque o cara pode ter sido um cara mau, mas parece tão estranho simplesmente matá-lo brutalmente. Com isso, Jin-woo conclui que o mundo não é mais o que costumava ser. Ele percebe que sobreviver exigirá uma determinação séria e, nesse momento, Chang-seok caminha até ele, agradecendo pela ajuda. Jin-woo responde humildemente que não é nada sério, e Chang-sek menciona que gostaria de recompensá-lo, então pergunta a qual guilda ele pertence. Jin-woo responde que ainda nem é um jogador registrado, então ele não tem uma guilda. Chang-suk fica chocado ao ouvir isso, porque Jin-woo foi capaz de reconhecer um bônus de invocação como se não fosse nada e ele nem foi registrado ainda. Chang-suk então pergunta se ele está com o documento de identidade, pois é tudo o que ele quer, e Jin-woo diz que sim antes de entregá-lo. Chang-suk diz a ele que, após realizarem uma verificação de antecedentes, sua recompensa será emitida de acordo com os regulamentos. Jin-woo fica feliz em ouvir isso e vai embora logo em seguida. Mais tarde, Chang-suk liga para um de seus assistentes, pedindo que verifique os dados de Jin-woo e lhe dê um retorno. Naquela noite, Jin-woo recompensa Ramba com um donut grande por ter se comportado bem. Ao mesmo tempo, Jin-woo espera que nada sério aconteça, pois não era sua intenção se destacar, mas acabou sendo assim porque todos na sala teriam morrido se ele não tivesse compartilhado a dica. Vendo como tudo ficou difícil, Jin-woo conclui que precisa coletar pergaminhos de invocação e invocar o próximo Ranking X o mais rápido possível. Suas prioridades atuais são o Mago Dragão de Explosão e os instrutores de treinamento. Aparentemente, eles são de Rank D e Rank E, que podem ser obtidos em pergaminhos de invocação de baixo nível. No dia seguinte, Chang-suk descobre que Jin-woo ficou hospitalizado por 3 anos após um acidente, e é aí que ele percebe por que Jin-woo é um jogador não registrado. Chang-suk não vê nada de estranho nisso, pois acidentes eram ocorrências normais quando o caos começou. Chang-suk fica ainda mais surpreso a saber que Jin-woo basicamente solicitou o registro de jogador no momento em que recebeu alta. Chang-suk pega o arquivo de Jin-woo e percebe que seu assistente não estava mentindo. Chang-suk fica tão completamente impressionado com isso que esquece totalmente que está na rua. Chang-suk decide imediatamente que participará como um dos juízes daquele mês. Chang-suk sabe que o fato de Jin-woo ter se registrado para ser um jogador assim que acordou mostra o quão adaptável ele é. Chang-suk está animado porque pode ter acabado de encontrar uma verdadeira joia. No dia agendado para o treinamento, Jin-woo chega ao centro de treinamento e encontra uma multidão, assim como quando se registrou naquela época. Jin-woo percebe que precisa esmagar toda essa concorrência se quiser ter uma chance de se tornar um jogador. Apesar disso, ele não está nem um pouco preocupado, pois isso é brincadeira de criança para ele, e ninguém conhece o jogo melhor do que ele. Momentos depois, o programa começa, e Jin-woo fica chocado ao perceber que Chang-suk está presente como juiz avaliador. Pouco depois disso, Chang-suk chama Jin-woo para uma reunião privada, e Jin-woo expressa seu choque pelo homem ser um juiz, pois era a última coisa que ele esperava. Chang-suk o provoca, dizendo que ninguém sabe se é o destino afinal. Chang-suk então pergunta a ele o que ele acha do treinamento. Jin-woo leva um momento antes de responder, porque tudo o que foi ensinado na palestra era algo que ele já sabia. Na verdade, uma das estratégias deles foi desenvolvida pelo próprio Jin-woo. Jin-woo finalmente responde, dizendo a Chang-suk que o treinamento não foi tão ruim, mas no fundo ele tá furioso. Chang-suk então diz que o chamou por causa da compensação que mencionou na última vez que se encontraram. No entanto, antes disso, Chang-suk diz que tem uma pergunta para ele. Ele quer saber se Jin-woo era, por acaso, um gamer. Jin-woo fica confuso com isso, e Chang-suk explica que gamers são pessoas que jogaram o jogo antes de ele se tornar realidade. Basicamente, qualquer pessoa que tenha jogado o jogo em algum momento, não importa por quanto tempo, recebe esse título. Na verdade, 70% dos rankers da Coreia são gamers.
Jin-woo entende por que Chang-suk queria saber disso, pois não teria como uma pessoa qualquer saber sobre buffs de invocação. Jin-woo então responde, dizendo que jogou um pouco, e Chang-suk celebra sua intuição aguçada. Ele pergunta ao Jin-woo por quanto tempo ele jogou e Jin-woo hesita um pouco antes de responder. Ele sabe que o jogo era um lixo e quase não tinha jogadores, e dizer que jogou por 10 anos revelaria na hora que ele é o Dino God. Jin-woo muda sua resposta, dizendo que jogou por cerca de 1 ano, mas mesmo assim, Chang-suk fica totalmente impressionado. Jin-woo se pergunta se deu um tiro no pé, e Chang-suk diz o quanto ele é incrível por ter jogado por 1 ano inteiro. Jin-woo responde que foi bem assim, mas Chang-suk nem se importa com nada disso. Ele sabe que a maioria dos rankers coreanos não duraria nem meio ano, mas Jin-woo conseguiu aguentar firme por 1 ano inteiro. Chang-suk limpa a garganta antes de dizer que preparou 2 opções de compensação, e ele pode escolher a que preferir. A primeira opção é usar sua autoridade para registrá-lo instantaneamente como jogador e garantir um cargo no SED. Chang-suk fala isso com todo entusiasmo, mas Jin-woo não parece nem um pouco comovido. A segunda opção são 5 milhões em dinheiro. Ambas as opções parecem terríveis para Jin-woo, mas Chang-suk acredita ter oferecido as melhores opções possíveis. Chang-suk espera que Jin-woo escolha o registro instantâneo, mas Jin-woo o choca ao dizer que quer o dinheiro. Chang-suk não acredita no que ouve e tenta dizer que o registro de jogador demora muito, mas Jin-woo garante que prefere o caminho mais longo. Jin-woo se levanta dizendo que pode cuidar do registro sozinho e que não tem intenção de se juntar à sede. No fundo, Jin-woo acha o trabalho corporativo uma perda de tempo, pois precisa rastrear suas antigas invocações de rank X, então não há tempo a perder. Após a reunião com Chang-suk, Jin-woo vai fazer o exame prático. A examinadora diz que tudo o que ele precisa fazer para passar é limpar a masmorra diária. Ele entrará na masmorra de terça-feira e o objetivo é um contra o tempo, então ele deve limpá-lo o mais rápido possível. Surpreendentemente, Chang-suk está presente para ver o exame de Jin-woo, pois nunca esperou que ele recusasse a oferta. Além disso, ele percebeu que Jin-woo entende de runas e invocações melhor que ninguém, pois deu ideias que deixaram até professores agindo como crianças. É quando Chang-suk percebe que Jin-woo não é um talento que se possa descartar. Chang-suk morde o dedo de arrependimento, pensando se deveria ter oferecido termos melhores ao Jin-woo. Depois que a examinadora termina de explicar, ela diz que ele pode prosseguir para a masmorra. Jin-woo então entra na masmorra com suas invocações, e o sistema informa que ele deve eliminar os slimes que tomaram conta do lugar. Jin-woo então invoca a Ramba, dizendo que ela sabe o que fazer, e ela garante a Jin-woo que está cuidando disso. Ramba então aumenta o poder de ataque e a velocidade do gorila. Acontece que a masmorra de terça-feira é estruturada como um labirinto, e espera-se que você lute contra os slimes para chegar ao chefe. É mais ou menos um lugar onde iniciantes perdem todo o tempo se perdendo, mas Jin-woo não é um iniciante, e sabe que deve ignorar os slimes lentos. Esta é uma masmorra que ele conquistou tantas vezes que até se cansou dela. Jin-woo basicamente vai direto para a parte profunda da masmorra, onde encontra o chefe da masmorra, que é um rei slime gigante. Jin-woo ordena que o gorila vá atrás do rei slime e ele avança sobre o slime socando com as 2 mãos, acabando por esmagar o rei slime. Jin-woo observa de trás como um pai orgulhoso, porque é exatamente por isso que ele gosta da Ramba. O bônus de ataque dela a torna bem apelona, porque pode fazer até um rank F parecer roubado. Dino observa o gorila moer o rei slime até virar água, e se pergunta o que aconteceria se o bônus da Ramba se aplicasse a outras invocações também. Com o rei slime derrotado, ele recebe uma mensagem de parabéns dizendo que derrotou o monstro-chefe. Ele é informado de que limpou a masmorra em 5 minutos, mas Jin-woo não fica impressionado com isso, já que costumava levar 1 minuto naquela época. De repente, ele é informado de que quebrou o recorde sul-coreano, o que lhe rendeu o desbloqueio de uma conquista especial. Como recompensa, ele recebe 3 pergaminhos de invocação de alto nível, e além disso, recebe 2 abrasivos de baixo nível. Jin-woo surta de choque porque acabou de quebrar um recorde que nem sabia que existia. Os oficiais que estão monitorando tudo nos bastidores também ficam em choque quando percebem que o recorde mudou. Os oficiais estão todos em choque porque esta é uma queda realmente enorme. Eles ficam ainda mais chocados quando descobrem que a pessoa que quebrou o recorde é Jin-woo, de quem nunca ouviram falar. O fato de um não-ranker ter quebrado o recorde torna tudo ainda mais chocante, e a notícia logo chega a Chang-seok. É nesse ponto que Chang-seok conclui que Jin-woo é um talento de nível nacional, e eles têm que fazer tudo ao seu alcance para segurá-lo. Chang-seok sabe que eles devem fazer tudo ao seu alcance para garantir que não percam Jin-woo para um país estrangeiro, porque a posição do país deles depende disso. Chang-seok ordena imediatamente aos seus subordinados que registrem Jin-woo sem demora.
Ele explica que os ataques de tempo são divididos em rankings domésticos e globais. O primeiro lugar na Coreia é um cara chamado Kang, e ele detinha o recorde de 6 minutos. O primeiro lugar no mundo é Rachel, que detém o recorde com 2 minutos. Com a chegada de Jin-woo, ele já superou o recorde de Kang. Chang-sek diz aos seus subordinados que, não importa o que aconteça, Jin-woo merece privilégios especiais. Quando Jin-woo sai da masmorra, ele fica totalmente decepcionado ao descobrir que 5 minutos é considerado o nível mais alto nesta era atual. Nesse momento, Chang-sok vem correndo até ele, dizendo que queria conhecê-lo. Chang-sek deixa Jin-woo saber que seu recorde foi incrível, enquanto pergunta como ele foi capaz de quebrar o recorde em sua primeira tentativa. Jin-woo não consegue nem dar uma resposta correta e apenas responde nervosamente porque o recorde nem é o seu melhor. Chang-sok então lhe entrega sua licença de jogador, dizendo que ele foi registrado especialmente porque provou seu valor. Jin-woo está focado na licença quando Chang-sek lhe pergunta novamente como ele foi capaz de quebrar o recorde. Jin-woo pensa sobre toda a situação. Ele sabe que se revelar o que sabe, o nível da Coreia do Sul disparará instantaneamente, mas o problema é o que vem depois. Duas coisas podem acontecer. Ele pode ter sorte e ser recompensado com riqueza e fama, mas por outro lado pode ser pego por bandidos que torturariam cada pedaço de informação dele. Jin-woo então responde, dizendo a Chang-sok que sua pergunta é muito rude. Chang-sok admite que é, dizendo que as estratégias entre os jogadores são compartilhadas apenas entre eles, por serem informações altamente confidenciais. No entanto, ele o informa que a Coreia do Sul está desesperada para ter alguém como ele. Do seu ponto de vista, Jin-woo vê que o cara não é mau porque o pagou imediatamente, e sua personalidade também parece ser boa. Além disso, o cara é esperto, e Jin-woo imagina que ele pode simplesmente usar a nação em vez disso. Ele sabe que teria a chance de crescer mais rápido se fizesse isso em vez de seguir sozinho. Jin-woo então diz a Chang-seok que preferia que eles fossem para outro lugar. Os dois vão a um café e Chang-seok o informa que a nação precisa de sua ajuda. Ele revela que sabem que ele esteve acamado por 3 anos e Jin-woo pergunta imediatamente com hostilidade se o investigaram. Chang-sok se desculpa por isso, dizendo que jogadores de alto nível não registrados podem ser perigosos e por isso fizeram o que tinham que fazer. Jin-woo então pergunta se ainda vão investigá-lo agora que está registrado, mas avisa Chang-seok que não quer que ele faça isso de novo. Chang-sek concorda com isso e, no fundo, fica surpreso que Jin-woo mantenha sua postura, pois a maioria teria entrado em pânico ao mencionarem a nação. Isso mostra a Chang-sok que Jin-woo conhece o seu valor. Jin-woo então pergunta a Chang-seok o que ele ganha ajudando, e Chang-seok diz que ganharia sua cooperação. Jin-woo pergunta o que ele quer dizer com isso, e Chang-seok começa a falar sobre sua posição na sede, dizendo que quanto mais votos tiver, mais poder terá. Jin-woo vê imediatamente Chang-sek como um político comum. Chang-sok continua dizendo que daria total apoio dentro de sua autoridade, mas Jin-woo não se impressiona com isso. Jin-woo então decide fazer um acordo com Chang-sok. Ele diz que, como acabou de se registrar, vai focar em crescer por 1 mês com o apoio total dele. Jin-woo diz que continuarão com o plano se ele gostar do seu crescimento, mas se não, devolverá tudo o que recebeu ou compensará com informações de igual valor. Chang-sek percebe que Jin-woo está tentando usá-lo como secretário por 1 mês, mas não se preocupa nem um pouco com isso. Chang-sek aceita o acordo porque percebeu que tem mais a ganhar ficando perto de Jin-woo. Após fecharem o acordo, Jin-woo diz a Chang-seok para não contar a ninguém sobre ele ter quebrado um recorde, pois está preocupado com sua segurança. Chang-seok ia dizer que a sede pode protegê-lo, mas para no meio da frase ao perceber que pode estar dando crédito demais a eles. Isso porque a sede tem tido dificuldades para lidar com gangues comuns, quanto mais para proteger um ativo. Chang-seok vê que Jin-woo sabe disso, então promete a Jin-woo que fará o possível para manter as coisas em segredo. No entanto, ele avisa que talvez não consiga impedir totalmente que a notícia se espalhe, mas Jin-woo não se importa. Depois disso, Jin-woo vai embora, satisfeito por ter conseguido tudo o que queria, inclusive proteger sua privacidade. Ao sair, ele decide conferir as recompensas que ganhou e fica surpreso por ter recebido 3 pergaminhos de invocação de alto nível e 2 agentes de polimento de baixo nível. Jin-woo não se surpreende por ter recebido uma recompensa de conquista, mesmo que alguém já tivesse quebrado o recorde antes. Isso porque as recompensas de conquista podem ser dadas uma vez por jogador. Ele pensa em abrir os pergaminhos de alto nível, mas muda de ideia, pois vendê-los para ganhar dinheiro parece melhor. Ele lembra que Chang-seok lhe falou sobre a rede de jogadores, que só pode ser acessada por jogadores registrados. É um mercado online onde ocorrem todas as trocas de itens e Chang-seok ajudou Jin-woo a configurá-lo. Jin-woo então verifica por quanto pode vender os pergaminhos de invocação de alto nível. Ele fica chocado ao perceber que eles são vendidos por até 3 milhões de won.
Ji-woo não acredita que pode ganhar tanto após apenas 5 minutos na masmorra. Como é fácil ganhar dinheiro, Jin-woo mal pode esperar para dar uma vida boa à sua família. Ele decide vender os pergaminhos avançados e comprar pergaminhos de baixo nível, já que invocações de rank X são de nível apelão e vende pergaminhos básicos. Além disso, são mais fortes que os de rank B que ele obteria nesses pergaminhos avançados. Jin-woo nota que os pergaminhos básicos custam 5.000 won, apesar de serem muito comuns. Ele se pergunta por que ninguém baixa os preços, já que há mais vendedores que compradores. Sem entender, ele liga para Eijin para perguntar sobre isso. A Jin explica que a sede, na verdade, compra os pergaminhos básicos dos vendedores. Quando Jin o pergunta o porquê, ela diz que alegam ser para apoiar os jogadores de elite. Pelo visto, o governo compra em massa com fundos nacionais e fixa o preço em 5.000 won, com limite diário. Como todo podem vender direto para o governo, ninguém quer baixar o preço. A Jin diz a Jin-woo que o governo pode cancelar isso logo, pois é uma política antiga e a sede já tem estoque demais. Percebendo o que deve fazer, Jin-woo sorri e agradece a Jin pela informação antes de desligar. Como há excesso de pergaminhos básicos nas mãos de quem quer trabalhar com ele, Jin-woo visita Chang-seok. Chang-seok, como sempre, está radiante e recebe Jin-woo calorosamente, deixando-o sem jeito. Ele pergunta se pode ajudar e Jin-woo diz que precisa de pergaminhos de baixo nível. Chang-seok se surpreende por ele pedir os básicos em vez dos intermediários ou avançados. Ele pergunta de quantos Jin-woo precisa e ele responde que quer o máximo possível. Chang-seok tenta manter a calma, embora o pedido deixe desconfortável. Contudo, ele aceita, já que a sede recebe cerca de 50.000 deles por dia. Chang-seok diz que pode vender, mas começa a alertar Jin-woo sobre a revenda. Mas Jin-woo explica que não quer revender, pois planeja usá-los para si mesmo. Chang-seok suspeita que Jin-woo planeja algo brilhante, como sempre, pois ele não é um jogador comum. Ele imagina que, para Jin-woo coletar tantos pergaminhos básicos, deve estar planejando algo espetacular. No entanto, ele informa a Jin-woo que há uma condição. Ele deve dar uma informação útil. Chang-seok diz que seu dever é servir ao povo, então usar recursos públicos sem um bom motivo pode fazê-lo perder a confiança. Ele diz a Jin-woo que trocar os pergaminhos por informação é bom para ambos e o mantém seguro. Jin-woo não se surpreende que Chang-seok não dê os pergaminhos de graça, mas não se importa, pois sua informação vale muito. Jin-woo aceita o acordo e conta a Chang-seok sobre a recompensa por quebra de conquistas. Ele diz a Chang-seok que a recompensa nacional são 3 pergaminhos de invocação avançados por masmorra. Jin-woo acrescenta que outro jogador pode ganhar o mesmo ao quebrar o recorde de tempo anterior. Se os jogadores se revezarem superando o tempo, como num revezamento, obterão a recompensa máxima e elevarão o ranking do país. Chang-seok diz ao Jin-woo que seus melhores jogadores já usaram esse método, mas ele acha que dá para fazer mais vezes, pois muitos jogadores ainda não pegaram essa recompensa de conquista. Quando Jin-woo revela que é uma boa estratégia para a masmorra de terça, Chang-seok se anima, sacando que deve ser o que o Jin-woo usou para bater seu primeiro recorde. Só que o Jin-woo sabe que não foi isso que ele usou, mas não pretende negar, já que isso evita que o Chang-seok desconfie dele. Jin-woo diz ao Chang-seok que é a mesma estratégia que ele usou e que qualquer um consegue fechar a masmorra de terça em menos de 3 minutos. Chang-seok se surpreende, mas antes que ele pergunte mais, Jin-woo diz para ele pagar pela informação primeiro. Para qualquer outra pergunta, ele exige mais 50 pergaminhos de invocação de alto nível. A alma do Chang-seok quase sai do corpo ao ouvir isso, pois 50 pergaminhos de alto nível custam uns 150 milhões de won. Sentindo a hesitação dele, Jin-woo decide dar só mais um pouquinho de informação. Ele diz ao Chang-seok que o método sugerido funciona tanto em masmorras de nível baixo quanto nas de nível alto. E ainda diz que as recompensas de conquista dessas masmorras valem dezenas de bilhões. Chang-seok pensa um pouco e sabe que o Jin-woo tá certo. Perto do que ele pede, o valor do que podem ganhar com a estratégia é bem maior, então ele aceita pagar o Jin-woo assim que confirmarem a informação. Chang-seok também promete dar 10.000 pergaminhos de baixo nível para ele todo dia. Jin-woo então promete ao Chang-seok que ele não vai se arrepender da decisão. Mais tarde, Chang-seok reúne a equipe para testar a estratégia do Jin-woo e todos se perguntam por que foram chamados após o expediente. Chang-seok diz ao grupo que tem algo importante para eles testarem. Isso os deixa animados, pois o Chang-seok nunca chamaria ninguém sem motivo. Ele começa dizendo que o recorde da masmorra de terça foi batido, mas conta que foi com uma estratégia que ele conseguiu recentemente no exterior. Ele diz que testou a estratégia no Jin-woo e os resultados foram bons, por isso quer que os outros testem também.
Changsek só fez isso para proteger a privacidade do Jin-woo, como tinha prometido antes. A equipe ingênua acredita na hora e acha que é por isso que ele pediu para não espalharem nada sobre o Dino. Changsok anuncia que todos farão um contra-o-tempo na masmorra de terça para testar a estratégia. Mas quando ele revela que a invocação principal para fechar a masmorra é um Komodo malhado, todos duvidam na hora. É que o Komodo malhado é só um lagarto fraco do tamanho de um homem adulto. O Komodo é robusto, tem um ataque decente e é uma invocação de grau B que aguenta e causa dano. Mas tudo isso é só fachada porque não é nada fácil de criar. O Komodo malhado é um lixo perto de outras invocações de grau B, então é visto como um fracasso de invocação. Mas o que ninguém sabe é que o Komodo malhado adora comer slimes gigantes, e soltá-los lá limpa a masmorra tão rápido quanto ele os caça. Depois que o Changsek termina de explicar a estratégia, eles se revezam para fechar a masmorra. Eles ficam empolgados com a rapidez que chegaram na sala do chefe em menos de 4 minutos, graças à fome do Komodo. Com essa estratégia, todos creem que a Coreia do Sul enfim tem chance no recorde mundial se otimizarem a velocidade com runas. Agora, a mesma invocação que todos desprezavam acabou se tornando a favorita de todo mundo. Alguns dias depois, é noticiado que a Coreia do Sul quebrou recordes consecutivos e Chang-seok é acreditado pelo sucesso. Após ler o artigo, Chang-seok decide não desgrudar de Jin-woo, pois ele é uma aposta certa para o sucesso, mesmo sendo apenas um novato. Por causa disso, ele decide criar uma equipe de gestão de talentos dedicada exclusivamente ao Jin-woo. Para os membros da equipe, ele escolhe Jaya, Byung-jin e Tae-sup. Pouco depois, ele recebe os 150 milhões de won prometidos e Jin-woo fica pasmo que ganhar dinheiro fosse tão fácil. Ao mesmo tempo, Hamba encara o dinheiro imaginando quantos pães de creme ela pode comprar com toda essa grana. Jin-woo então checa seu inventário, onde encontra os 10.000 pergaminhos de invocação de baixo nível prometidos. Como Changsek cumpriu sua promessa de apoiá-lo, Jin-woo decide fazer sua parte para se tornar um jogador de sucesso. Primeiro, ele derrama água no chão enquanto Hamba reza para todas as divindades possíveis, desejando que Jin-woo consiga uma invocação rank X. Esse era um ritual de invocação que ele costumava fazer com ela em seus dias de Dino God. Após o ritual, Jin-woo está animado e começa a abrir e rasgar os pergaminhos sem parar. E infelizmente, após o que parece uma eternidade, Jin-woo e Hamba desabam de exaustão. Eles abriram mais de 3.000 pergaminhos em 1 hora e não conseguiram nada. Jin-woo lamenta, imaginando como tantos pergaminhos só produziram um monte de lixo inútil de rank F. Hamba puxa a orelha dele, chamando-o de bobo por achar que um rank X apareceria tão fácil assim, mas Jin-woo acha que deveria, e a lembra que ela apareceu logo na primeira tentativa dele. Hamba diz a ele que o caso dela foi pura sorte, não uma certeza. Ela explica que 10.000 ou até 100.000 pergaminhos de baixo nível podem não ser suficientes para um ranking X. Jin-woo fica confuso ao ouvir isso e pergunta o que ela quer dizer. Percebendo que seu mestre não sabe nada do sistema de invocação, Hamba decide lhe dar uma aula. Ela explica que invocações existem em grandes quantidades e, por exemplo, 8 bilhões de pessoas podem obter 800 milhões de lagartas chifrudas. Hamba acrescenta que, embora outras invocações sejam comuns, as de rank X são isoladas, então só existe uma de cada. Jin-woo fica chocado e pergunta o porquê, mas Hamba não sabe a razão de os rank X serem tão especiais. No entanto, ela diz ter certeza de que apenas Jin-woo pode invocar os rank X isolados. Ao entender a gravidade da lição de cálculo que acabou de ter com Hamba, Jin-woo começa a entrar em pânico. Como há dezenas de milhares de tipos de invocações e cada uma tem 800 milhões, a chance de ele conseguir um ranking X é mínima. Jin-woo desaba, percebendo que tem mais chance de ganhar na loteria várias vezes seguidas do que conseguir isso logo. Ainda assim, Hamba consola, explicando que invocações já obtidas nunca aparecerão de novo até serem vendidas. Basicamente, se todas as 800 milhões de lagartas chifrudas forem invocadas, elas nunca mais aparecerão em invocações futuras. Contudo, Jin-woo ainda sente que isso não ajuda em nada no nível de dificuldade que ele está prestes a enfrentar. Ele pensa se pergaminhos de nível médio ajudariam, mas desiste logo, pois a eficiência é baixa e eles são caros e raros no mercado. Jin-woo decide continuar com os pergaminhos de baixo nível e seguir tentando, mesmo sabendo que as chances estão contra ele. Determinado a achar aquele 1 em 800 milhões, Jin-woo começa a rasgar os pergaminhos, implorando por sorte enquanto Hamba torce por ele. Infelizmente, após 2 semanas abrindo pergaminhos, Jin-woo e Hamba estão exaustos, mas ainda não fizeram nenhum progresso. Eles abriram cerca de 140.000 pergaminhos de invocação sem encontrar nenhuma invocação de grau X.
Eles até tiveram que alugar um quarto perto da zona de jogadores só para sintetizar as invocações. Tudo que Ramba pensa agora é em comer pão de creme, mas Dino não quer desistir porque não pode continuar dependendo dos pais. Momentos depois, ele acorda Ramba abruptamente para que possam sintetizar a tonelada de invocações inúteis que conseguiram. Logo depois, eles chegam ao centro de síntese, que costumava ser um hotel. Assim como vários prédios mudaram nos últimos anos, este hotel também se transformou no centro de síntese. Jin-Woo pega sua senha enquanto Ramba confere tudo de novo para garantir que ele lembre a sequência certa para sintetizar. Logo chega a vez deles e, ao entrar na sala de síntese, Ramba anima Jin-Woo, já que o progresso dela depende de como ele segue o plano. Primeiro, Jin-Woo registra Ramba e imediatamente confirma a síntese. Um monte de invocações inúteis são sacrificadas para melhorar os atributos dela. Mesmo sendo invocações inúteis, elas custaram dinheiro ao Jin-Woo, então ele não pode deixar de se sentir mal. Assim que a síntese termina, Ramba sobe para o nível 21 e sua inteligência aumenta em 2 pontos. Jin-Woo fica decepcionado que tudo que conseguiu sacrificando 140 mil invocações foi apenas um mísero nível 21. Ramba, por outro lado, exibe seus músculos inexistentes, buscando um elogio de Jin-Woo. Apesar de sua decepção, Jin-Woo não deixa Ramba perceber e até a elogia. Como o nível máximo é 100, ele nota que pode levar uma eternidade para aumentar significativamente o nível da Ramba. Alguns dias depois, Chang-sok está estranhamente amigável após formar uma equipe de gestão especial dedicada ao Jin-Woo. Um dos membros da equipe, Byung-jin, se pergunta por que o chefe está animado. Mas tudo isso é pelas expectativas que Chang-sek depositou em Jin-Woo, e ele planeja se esforçar ao máximo no que considera um talento excepcional. Ele então pede atualizações sobre Jin-Woo e Byung-jin explica que Jin-Woo tem aberto pergaminhos de invocação. Jang-seok fica surpreso a saber que Jin-Woo também veio buscar ainda mais pergaminhos. Byung-jin diz que Jin-Woo também pediu para comprar mais pergaminhos de baixo nível com os 150 milhões de won que recebeu antes. Pelo visto, Jin-Woo quer que eles vendam para ele abaixo do preço de mercado. Byung-jin diz a Chang-sok que talvez não seja possível porque a gerência está reclamando por pegarem muitos pergaminhos de uma vez. Chang-seok se pergunta por que Jin-Woo reinveste seu dinheiro nesses pergaminhos de baixo nível, mesmo recebendo uma grande quantidade todo dia. Ele suspeita que deve haver um motivo real para suas ações, então diz a Byung-jin para vender para Jin-Woo pela metade do preço. Byung-jin fica chocado e o avisa que ele pode ser penalizado por dar um tratamento tão especial ao Jin-Woo. No entanto, Chang-seok diz para não se preocupar, pois acredita que Jin-Woo pode se tornar um herói nacional. Chang-sek está radiante pensando em como a nação o elogiará quando esse momento chegar, e revela-se que ele passou por tanto só para apoiar um herói. Por causa disso, Chang-seok se decide e diz firmemente a Byung-jin para seguir suas instruções. Mas ele o avisa para manter segredo entre eles e a equipe, composta por uma garota chamada Jaya e outro cara chamado Taisep. Em outro lugar, Jin-Woo e Ramba continuam abrindo pergaminhos de invocação como se fossem papel barato. Ramba reclama com Jin-Woo, querendo saber até quando terão que continuar, mas ele avisa que só podem parar quando caírem mortos. Nesse momento, Dia se aproxima deles e Ramba rapidamente tapa a própria boca para evitar que Dia saiba que ela pode falar. Ji então se apresenta e informa que veio tratar da questão da compra de pergaminhos de invocação. Jin-Woo pergunta se concordaram em dar o desconto, mas em vez de ir direto ao ponto, Dia começa a enrolar. Apesar de ela tentar ser discreta, Jin-Woo sabe que ela só quer que ele saiba o esforço que fizeram para atender às exigências dele. Depois de toda a história, Dia diz a ele que decidiram oferecer os pergaminhos pela metade do preço. Ela anuncia com pompa, como se estivesse oferecendo a ele um desconto na própria salvação. Ainda assim, Jin-Woo se surpreende com o desconto, mas Dia solta outra bomba. Ela acrescenta que também fornecerão um orçamento adicional de 100 milhões de won para ele. Jin-Woo fica atordoado com a notícia e Dia diz a ele que deve manter isso em segredo. Ela então o informa que todos esses benefícios são porque querem construir um bom relacionamento com ele. Jin-Woo concorda em manter tudo em segredo e garante que entende perfeitamente o sacrifício deles. Enquanto Dia sai, Jin-Woo reflete sobre o quanto de apoio Chang-sek deu a ele até agora. Isso o deixa determinado a retribuir e, para isso, ele deve conseguir uma invocação de nível X rapidamente. Infelizmente, é mais fácil falar do que fazer, pois depois de um tempo eles ainda não progrediram. Exausta, Ramba reclama com Jin-Woo, mas ele não planeja parar até invocar a maga do dragão explosivo e Hong-kyo, o instrutor. No entanto, Ramba já ouviu o suficiente do som de papel rasgando, mas Jin-Woo continua, pois desistir seria um desperdício. Após várias invocações inúteis, Jin-Woo começa a implorar todas as divindades do universo e, de repente, funciona.
Ao rasgar mais um pergaminho, uma luz dourada brilha, lembrando-o de quando Ramba apareceu pela primeira vez. Para o choque total deles, o pergaminho de baixo nível obtém a tão esperada maga do dragão explosivo de nível X que ele queria. Jin-Woo e Ramba choram de alegria, pois todos os seus esforços finalmente valeram a pena. A princípio, eles celebram, mas Jin-Woo percebe que precisa aproveitar essa maré de sorte que pode trazer mais resultados favoráveis. Ele diz a Ramba que eles têm que continuar, pois pode ser uma sequência de sorte. Mas Ramba fica confusa, então Jin-Woo explica o conceito de estar em uma maré de sorte. Determinado, ele rasga outro pergaminho e, como esperava, consegue Honkyo, o instrutor, outra invocação nível X pela qual ele orava. Ramba fica atônita e começa a acreditar que esse negócio de maré de sorte pode realmente ser verdade. Jin-Woo se emociona ao ver suas duas invocações aparecerem, enquanto seu trabalho duro finalmente compensa. Imediatamente ele é invocado. Honkyo, que também estava em quarentena há muito tempo, pergunta onde está. Honkyo era uma invocação nível E impopular e fraca, mas Jin-Woo sabe que seu valor real é sua obsessão por treinamento. Suas habilidades de crescimento ajudam outros a evoluir treinando, e seu carisma pode dominar outras invocações. Embora essas habilidades sozinhas só sejam nada, Honkyo nunca se cansa. Contudo, se ele adquirir a habilidade de instrutor ao crescer, pode liberar o potencial de outras invocações e acelerar seu crescimento. Isso significa que ele pode fortalecer outras invocações, e é por isso que Jin-Woo estava à frente no ranking naquela época. Embora Jin-Woo queira fortalecer suas invocações, Ramba não quer ser treinado até ficar parecendo um homem musculoso. No momento em que Jin-Woo cumprimenta o instrutor, Honkyo o reconhece instantaneamente como Jinugod, pois ele lhe deu seu nome. Assim que Honkyo confirma que Jin-Woo é seu antigo mestre, ele se curva para cumprimentá-lo, dizendo que nunca esperou que se encontrariam após ficarem isolados por tanto tempo. Jin-Woo observa como um mestre orgulhoso, pois seus dois prodígios estão exatamente como ele os criou. Blast Dragon então pergunta a Jin-Woo se ele é realmente Jinugod, e Jin-Woo fica surpreso porque esta é a primeira vez que ele ouve a voz dela. Blast Dragon é uma maga de classe D de origem humana e uma desistente da magia. No entanto, um antigo dragão explosivo dorme em seu coração, tornando-a uma causadora de danos de atributo fogo insana. Sua habilidade é a Onda do Dragão Explosivo, que dispara uma chama em forma de dragão. Embora seja medíocre por si só, quando despertada pelas habilidades de Honkyo, ela ganha uma habilidade chamada Predação. A habilidade de Predação aumenta permanentemente o dano da Onda do Dragão Explosivo sempre que derrota um chefe. Como só Honkyo pode desbloquear essa habilidade na Blast Dragon, Jin-Woo era o único jogador que podia usar as habilidades dela direito. Blast Dragon fica radiante quando percebe que Jin-Woo é realmente seu mestre, Jinugod. Ela diz que sentiu falta dele e Jin-Woo também fala que sentiu falta dela, mas está praticamente babando porque provavelmente sentiu falta dela por outros motivos. Jin-Woo avisa que só podem conversar quando não tiver ninguém por perto e nunca podem chamá-lo de Jinugod. Honkyo e Blast Dragon concordam e, como já é noite, Jin-Woo decide ir para casa descansar. No momento em que seu corpo atinge a cama, Jin-Woo adormece instantaneamente enquanto suas invocações se reúnem para uma reunião. Como Honkyo e Blast Dragon são mais familiarizados um com o outro, eles conversam casualmente, após o que Blast Dragon se familiariza com Ramba. Depois disso, Ramba cumprimenta Honkyo e o lembra que trabalharam juntos, mas se separaram depois de um mês. Ela tenta exercer sua senioridade, já que já estava ativa quando Honkyo foi recrutado. No entanto, Honkyo dispensa instantaneamente e, com um olhar ameaçador, diz que elas são muito fracas, então suas reivindicações de senioridade são lixo. Isso faz Ramba e Blast Dragon tremerem sob o olhar dele. Ele então cerra o punho, dizendo que elas devem entrar em forma se quiserem ser úteis ao seu mestre. Honkyo anuncia que elas devem continuar treinando enquanto Jin-Woo dorme. Ele então se vira para Blast Dragon e ordena que ela comece a meditar para sentir seu mana e promete despertar sua habilidade de predação mais tarde. Como uma soldada, Blast Dragon acena em concordância, e quando Honkyo se vira para Ramba, ela se encolhe em um canto morrendo de medo. Honkyo diz a ela que ela precisa treinar sua força com ele para aumentar sua velocidade de balanço. No entanto, Ramba protesta porque uma fada não deveria ser uma cabeça de músculo. Mas Honkyo rebate, perguntando se ela não quer ser útil para Jin-Woo. Ramba tenta explicar que não é o que ela quer dizer, mas ele a interrompe e diz para ela começar a praticar balançando uma frigideira. Mas quando ele pede para ela balançar 5.000 vezes, Ramba quase explode. Ela tenta chamar Jin-Woo para ajudar, mas Honkyo arrasta para fora como um saco de lixo enquanto Jin-Woo ronca pacificamente. De volta à sede dos jogadores, Jia diz a Chang-sek que eles não podem mais acessar pergaminhos de invocação de baixo grau devido a um aviso oficial do diretor. Chang-sok fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta por que o diretor está de repente prestando atenção a um problema tão pequeno.
Jie informa que o diretor também está exigindo um relatório detalhado sobre como eles usaram todos os pergaminhos anteriores que pegaram. Isso deixa Chang Sok inquieto, e Jie menciona que seu rival, o deputado Hesou, deve ser quem está causando problemas nos bastidores. Chang Sok fica irritado com isso porque Hesou tem se oposto a ele a cada passo. Jia diz a Chang Seok que preparou os materiais do relatório, mas eles não têm nada para dar a Jin-woo. Chang Seok começa a entrar em pânico porque está quase na hora de entregar os pergaminhos, mas seus olhos brilham quando ele recebe uma mensagem de Jin-woo. Chang Seok diz a Jia que eles não precisarão dos pergaminhos, porque Jin-woo diz que já conseguiu o que precisava. Com isso, Chang Seok decide que é hora de acertar as contas com seu rival, Hesou. Enquanto isso, Jin-woo vai para uma área montanhosa para encontrar uma masmorra normal. Basicamente, no jogo, existem 4 tipos de masmorras, sendo elas a Torre das Provações, masmorra normal, masmorra diária e a masmorra do Dragão do Caos. A masmorra diária é onde os materiais diários são coletados, enquanto a Torre das Provações tem uma dificuldade brutal em comparação com outras masmorras e permite que os jogadores superem seus limites. Embora as recompensas na Torre das Provações sejam imensas, a taxa de mortalidade é igualmente alta. A próxima é o Dragão do Caos, uma masmorra de raid onde os jogadores formam grupos para desafiá-la. O último tipo é a masmorra normal, que é a que Jin-woo está tentando entrar. Elas também são chamadas de masmorras de estágio e, na realidade, aparecem aleatoriamente. Os jogadores podem limpá-las formando um grupo, mas Jin-woo não precisa porque ele é um jogador veterano. Alguns minutos depois, Jin-woo chega à entrada da masmorra normal. Depois que uma masmorra é formada, uma quebra de masmorra onde monstros surgem pode ocorrer se a masmorra for deixada sem vigilância por um tempo. Então Jin-woo está determinado a limpar esta rapidamente. A segurança da masmorra pede a licença de Jin-woo e diz para ele entrar após verificá-la. Enquanto Jin-woo entra na masmorra, a segurança o avisa para ter cuidado. Ao entrar, Jin-woo se depara com um som de armas se chocando ao seu redor, fazendo-o perceber que é uma masmorra de subjugação. Jin-woo observa enquanto um exército blindado tenta impedir que uma horda de orcs rompa sua defesa. Toda a cena parece incrivelmente real para Jin-woo porque ele só a tinha visto enquanto jogava o jogo. Ele observa em choque enquanto os orcs ferem alguns soldados e os soldados entram em pânico chamando por um curandeiro. Percebendo que é uma guerra real, Jin-woo decide focar no jogo e fazer o que faz de melhor. Com isso, ele ativa um escudo ao seu redor e invoca sua equipe, dizendo para se prepararem para a batalha. Além de Ramba, Honkyo e Dragão Explosivo, ele também invoca uma fada dourada de nível D e um mini Kong de nível D, que ele sacrificou seu gorila para obter. Jin-woo observa que a melhor curandeira de nível D é a fada dourada, enquanto o mini Kong é o melhor tanque de nível D. Jin-woo diz a Ramba para dar a Honkyo um buff de velocidade de ataque e diz ao Dragão Explosivo para fornecer fogo de cobertura para Honkyo por trás. Ele então diz ao Mini Kong para ir direto para o líder orc, porque a batalha termina assim que o líder orc gigante lá atrás for derrotado. É isso que torna a masmorra de supressão de orcs bem simples. Mini Kong segue as ordens de Jin-woo e, no momento em que pousa na frente do orc gigante, ele o ataca imediatamente, mas Mini Kong bloqueia o golpe. Ao mesmo tempo, Ramba dá o buff a Honkyo enquanto ele corta rapidamente um bando de orcs em uma fração de segundo. Jin-woo fica bem surpreso porque Honkyo parece melhor do que ele se lembrava no jogo. Jin-woo se pergunta se é porque ele foi marcado como uma invocação de nível X, mas Jin-woo está satisfeito porque Honkyo está tendo um desempenho melhor do que o esperado, o que significa que limpar a masmorra pode ser ainda mais fácil do que ele pensava. Enquanto as outras invocações cumprem suas instruções, a Fada Dourada fornece suporte de cura ao Mini Kong enquanto ele trava uma batalha feroz com o líder orc gigante. Ao mesmo tempo, os soldados ficam aliviados por finalmente terem uma chance de lutar com um aliado poderoso ajudando-os. Enquanto todos focam em seus papéis, Ramba, como sempre, não quer saber de nada e brinca no campo de batalha enquanto desvia de armas. Jin-woo logo percebe isso e grita com ela para parar de palhaçada. Ramba se desculpa rapidamente enquanto Hankyo esmaga um orc por atirar um machado em Jin-woo. Enquanto isso, Blast Dragon começa a entoar seus encantamentos enquanto se prepara para invocar suas chamas. Ela então ativa a onda do dragão explosivo e uma grande chama em forma de dragão surge, cozinhando instantaneamente os orcs ao ponto. O líder orc gigante observa seus lacaios queimarem, e é nesse momento que ele percebe que está em uma enrascada maior do que pode aguentar. Mas antes que ele possa fazer algo, Hongkyo surge e com um único golpe manda a cabeça dele para outra dimensão, limpando a masmorra. Enquanto o grupo celebra sua primeira vitória em equipe, Blast Dragon sobe para o nível 5 e sua inteligência aumenta em 2. Honkyo também atinge o mesmo nível, mas sua inteligência aumenta em 1. Jin-woo é recompensado com um pergaminho de invocação intermediário no valor de 500.000 won.
Como ele pode ganhar essa quantia em apenas 2 minutos, Jin-Woo decide encontrar a próxima masmorra o mais rápido possível. Enquanto Ramba parabeniza a todos por subirem de nível, Jin-Woo reflete sobre como é fácil ganhar dinheiro apenas fazendo o que sabe fazer de melhor, então decide mudar de vida com um esforço implacável. De volta à sede, Chang-seok está ocupado se arrependendo de cada decisão que o levou à sua situação atual. Jae o repreende por fazer uma aposta estúpida e se pergunta de onde ele tirou confiança para propor algo tão absurdo. Chang-seok protesta, explicando que Hee-soo começou, então ele não conseguiu se conter. Pouco antes, ele foi a uma reunião decidido a acertar as contas com Hee-soo, mas acabou sendo humilhado antes de agir. Hee-soo acusou Chang-seok de gastar dinheiro sem revelar nenhum talento útil até agora, e ainda destacou que os indicados por Chang-seok nunca chegaram à seleção nacional. O coração de Chang-seok quase parou por causa desse insulto, mas ele nem pôde revidar, e isso não impediu Hee-soo, que afirmou que Chang-seok estava se achando só porque um recorde de masmorra de terça-feira foi quebrado. Por mais que Chang-seok quisesse revidar, ele não podia porque os talentos que Hee-soo treinava sempre chegavam à seleção nacional todos os anos. Ele pode ser um pirralho irritante, mas Chang-seok sabe que ele tem habilidades para sustentar suas vanglórias. No entanto, Chang-seok estava farto de ser tratado como lixo, então afirmou corajosamente que cultivaria um talento que seria selecionado para a seleção nacional e Hee-soo aproveitou para propor uma aposta. Como o limite de jogadores nacionais é de 10 pessoas, Hee-soo propôs que apostassem em qual talento conseguiria subir para uma classificação mais alta. Chang-seok concordou, mas isso também propôs que o perdedor deve admitir publicamente que é inferior e depois renunciar. No calor do momento, Chang-seok concordou e até pediu para Hee-soo assinar um contrato. Mas agora que tá com a cabeça fria, Chang-seok se arrepende de ter feito um acordo tão absurdo. Jia se pergunta se ele aceitou a aposta por causa de Jin-woo. Embora ela ache Jin-woo impressionante, ele ainda é apenas um jogador comum e, comparado aos jogadores ranqueados atuais, Jia sente que Jin-woo é apenas lixo. Chang-seok diz a ela que entende suas preocupações, mas ainda acredita que Jin-woo é o cara, desde que deem apoio suficiente a ele. Ele menciona que Jin-woo também pode dar boas informações se eles investirem nele. No entanto, Ji ainda sente que Chang-seok pode estar dando crédito demais a ele. De repente, Tae-seop invade a sala, praticamente gritando, assustando-os. Chang-seok tinha dito a ele para investigar o jogador que estava limpando dezenas de masmorras, e ele queria relatar suas descobertas. Para o choque deles, Tae-seop anuncia que o jogador que eles estavam procurando é na verdade Jin-woo. Até Jia, que era uma Tomé descrente há pouco, passou a acreditar na hora ao se perguntar como alguém registrado há só um mês limpou várias masmorras de nível D em menos de 5 minutos. Chang-seok logo se anima quando seus cálculos se confirmam. Ele esfrega na cara da Jia, lembrando que estava certo e que Jin-woo era mesmo o talento certo para apostar. Em casa, Jin-woo está nas nuvens ao ver sua conta bancária, que tem mais zeros do que sua vida. Ele não consegue acreditar que ganhou impressionantes 16 milhões de won em apenas 4 dias. Nesses 4 dias, Jin-woo e sua equipe limparam 160 masmorras de nível D e esse é o dinheiro que ele ganhou vendendo os pergaminhos de invocação intermediários da incursão na masmorra. Jin-woo comemora, pois seus esforços finalmente valeram a pena, embora Ramba e os outros tenham feito a maior parte do trabalho duro. Ele nota que este novo mundo foi feito apenas para ele e todos aqueles anos desperdiçando sua vida jogando finalmente valeram a pena. Ele decide dividir o dinheiro em 3 contas, uma para despesas da equipe, outra para economizar para a família e uma poupança para si mesmo, onde planeja guardar pelo menos 10 milhões de won por mês só para sua diversão. Jin-woo não consegue entender como passou de desempregado a ganhar facilmente 10 milhões de won por mês. Ele também decide manter uma conta separada para o dinheiro a ser gasto em suas invocações. Embora o dinheiro seja importante, Jin-woo sabe que o mais importante agora é seu valor como jogador. Jin-woo decide que é hora de equipar suas invocações com runas e melhorias, já que todas ultrapassaram o nível 30 enquanto limpavam várias masmorras. A melhor forma de fazer isso é farmando masmorras diárias, e Jin-woo sabe que vai precisar de invocações principais para ser rápido. Ele checa o mercado de jogadores para ver se consegue comprar uma, mas o preço absurdo quase faz seu espírito sair do corpo. Jin-woo não acredita que seja tão caro conseguir uma invocação média de nível C, e as de nível B custam pelo menos 200 milhões de won. Ele também percebe que não há anúncios de nível A ou nível S no mercado, o que é normal porque há apenas 1% de chance de consegui-los. Percebendo que não consegue facilmente o que quer, Jin-woo decide pedir reforços à sede. De volta à sede, Byung-jin invade o escritório de Chang-seok, anunciando que Jin-woo enviou um novo pedido. A princípio, Chang-seok fica animado com a ideia de atender o pedido de seu prodígio número 1,
Mas sua empolgação desaparece quando Byung-jin lhe mostra a lista. Chang-sok está completamente chocado que Jin-woo esteja solicitando que eles comprem uma quantidade ultrajante de invocações, totalizando mais de 1 bilhão de won. Recusando-se a acreditar, Chang-sok pergunta a Byung-jin novamente para confirmar que seus olhos não estão enganando. Ele não consegue entender o pedido porque a sede não dá nem aos seus funcionários principais esse tipo de privilégio, e é por isso que o próprio Chang-seok está preso a invocações de nível C. Ele então pergunta a Byung-jin que informação Jin-woo está dando em troca dos itens da lista. Byung-jin diz a ele que é o método secreto para um ataque de tempo em todas as masmorras diárias. Chang-sok sente que é uma troca ousada, já que Jin-woo está dando muito a eles, e não apenas uma informação fragmentada. Apesar da exigência absurda, ele acredita que vale a pena e diz com confiança a Byung-jin que tentará convencer o diretor. Infelizmente, a confiança de Chang-sek não vale nada, porque o diretor rejeita a proposta no instante. Dominado pela frustração, Chang-sok explode, apontando que o país dele está sempre em último porque ninguém quer correr riscos como ele. Taeseop fica confuso enquanto o observa fazer o escândalo, e Dia explica tudo para ele. Dia não se surpreende que o pedido não tenha sido aprovado porque a lista de Jin-woo era um pouco exagerada. Ela gostaria que mais pessoas pudessem ser tão apaixonadas quanto Chang-seok. Taeseop pergunta a Chang-sok o que o diretor lhe disse, e Chang-sok explica que o diretor quer provas de que Jin-woo pode limpar as masmorras. Mas o problema é que Jin-woo precisa dessas invocações de alto nível para realizar seus planos. Dia acredita que seria sorte grande se a informação de Jin-woo sobre limpar todas as masmorras diárias for verdadeira. Chang-seok também acredita que é um bom negócio, mas os figurões da sede são burros demais para reconhecer a supremacia de Jin-woo. Dia diz a Chang-sek que o preço que Jin-woo está pedindo é pequeno comparado ao valor que ele está oferecendo. Chang-sek não consegue acreditar no que houve, porque mais de 1 bilhão de won definitivamente não é trocado. De repente, Dia propõe fornecer os fundos, deixando-os atordoados. Mas isso lembra Chang-sek que a origem de Dia está longe de ser comum. Aparentemente, Dia é a quarta neta do grupo Daesan, o conglomerado número 1 da Coreia do Sul. Basicamente, ela nasceu em berço de ouro e recebeu a melhor educação que o dinheiro e a classe podem oferecer. No entanto, ela desistiu dos direitos de gestão porque estava mais interessada em jogadores. E atualmente, o jogador que ela acha mais intrigante é ninguém menos que Jin-woo, porque ele sabe demais para um iniciante. O fato de Jin-woo poder negociar ousadamente com a nação é outra coisa que chama a atenção de Dia. Tudo isso foi o que levou Dia até a ideia de criar uma agência de talentos de um homem só para Jin-woo. Ela quer investir nele e colher os lucros da informação que ele fornece. A nova agência seria independente da sede e teria uma abordagem totalmente nova. Quando Chang-sek pergunta novamente se ela tem certeza sobre gastar esse tipo de dinheiro, Dia fica intrigada. Ela o lembra que seu saldo bancário não é algo com que ele precise se preocupar, e Chang-seok se sente estúpido por fazer uma pergunta tão boba a uma herdeira de conglomerado. Dia garante a ele que o dinheiro não é nada para ela, mas decide se encontrar com Jin-woo antes de tomar sua decisão final. No dia seguinte, Dia marca um encontro com Jin-woo em um restaurante chique. Jin-woo recebe tratamento 5 estrelas no momento em que entra, fazendo-o sentir que a sede está lhe dando um tratamento digno de realeza. Quando Dia lhe enviou uma mensagem mais cedo pedindo para se encontrarem sobre a resposta ao seu pedido, ele ficou surpreso. Ele não sabia que eles se decidiriam tão rápido sobre o que ele considera uma informação insignificante. Ainda assim, ele se sente um pouco inquieto por Dia não ser uma pessoa fácil de negociar. Mas graças a ela, Jin-woo pôde vir a um restaurante que é mais insano do que um hotel 5 estrelas. O tratamento que recebeu ao entrar o fez se sentir como uma peça de quebra-cabeça fora do lugar. No entanto, isso o deixou feliz e generoso o suficiente para querer dar a eles mais informações. No momento em que Jin-woo fica cara a cara com Dia novamente, ele se sente pressionado porque a investigou, e o que descobriu quase o fez perder o chão. Sua aparência, histórico familiar e habilidade eram mais do que perfeitos. Embora ela tenha entrado na sede dos jogadores com notas máximas, Jin-woo não esperava que uma Chaebol de terceira geração estivesse em um simples trabalho de escritório. Jia agradece por ele ter vindo, mas Jin-woo fica surpreso por ela estar sozinha. Jia diz a ele que o assunto de hoje é com ela e não com a sede. Enquanto se acomodam para a refeição, Jia dá a notícia a Jin-woo, explicando que a sede pode não fornecer mais apoio. Como de costume, ela tenta apelar pro emocional para mostrar o esforço que fizeram para ajudá-lo, mas Jin-woo não cai no drama dela. No entanto, ele mantém a expressão séria, aceitando a rejeição com classe. Jin-woo sabe que não tem nada a perder de qualquer forma, já que pode chegar ao topo do ranking sozinho. No entanto, para eles, a história é outra, porque ele vai parar de dar qualquer informação adicional. Mas, para sua surpresa, Jia lhe apresenta outra oportunidade.
Ela diz a ele que planeja estabelecer uma agência de talentos dedicada a ele. Jin-woo considera a proposta porque, ao contrário da sede com toda a burocracia, uma corporação como a Daesung, que foca apenas nos lucros, pode ser melhor. Jin-woo nota que pode trazer lucro enquanto eles fornecem o que ele precisa, e o que ele precisa é de alguém que compre sua informação pelo valor mais alto e lhe dê recursos. Percebendo sua hesitação, Dia lista os benefícios de trabalhar com ela. Ela garante que o grupo Daesung lhe dará atendimento profissional e todo o apoio necessário, sem limites. Jin-woo fica chocado ao ouvir isso, mas convencido de que trabalhar com Dia é a melhor decisão porque o dinheiro nunca mente. Jin-woo começa a puxar o saco dela, fazendo elogios enquanto Dia praticamente se delicia com eles. Como parecem estar em sintonia, ela decide explicar os detalhes de sua proposta e promete visitá-lo no dia seguinte para fechar o negócio. Dia então diz para ele verificar as invocações que solicitou, mas Jin-woo se surpreende porque eles ainda nem assinaram o contrato. No entanto, Dia diz que já está se preparando independentemente de ele assinar o contrato e diz para ele considerar como um presente. Jin-woo fica impressionado com a facilidade de uma herdeira chaebol dar um presente de mais de 1 bilhão de won sem nem piscar. O dia seguinte, a Jin vai atrás de Jin-woo, porque ele não entra em contato há algum tempo. Ela ouviu que ele conseguiu um lugar separado e se pergunta o que ele tem feito. Nesse momento, Dia passa por ela, deixando a Jin completamente hipnotizada. Ao olhar mais de perto, ela percebe que Dia se parece com alguém que ela viu no Instagram. O cérebro de Jin trava por um tempo enquanto ela tenta lembrar onde viu aquele rosto. Depois de um tempo, ela fica boquiaberta ao finalmente lembrar a identidade de Dia. Ao mesmo tempo, Jin-woo se exercita enquanto Hong-kyo treina as invocações, determinada a transformá-las no time dos sonhos. De repente, ele ouve alguém se aproximando e avisa silenciosamente os outros para pararem de falar. Já logo chega, e todos finalmente fazem uma pausa. Ela nota que Jin-woo está se exercitando desde cedo e percebe suas invocações paradas como as mudas de sempre. No entanto, ela também nota que nunca viu algumas delas antes. Jin-woo diz a ela que eles são seu time principal e afirma que os apresentará mais tarde. Ele então sinaliza apressadamente para que continuem o treinamento em outro lugar. Depois que eles saem, Dia dá a Jin-woo o presente prometido, que ele recebe na forma de uma troca. Jin-woo lembra que a troca funciona como no jogo, que também permite trocas entre jogadores. No jogo, os jogadores podem comprar e vender ou trocar itens e negociar preços. Assim que um acordo é alcançado, os jogadores realizam a troca com sucesso. No entanto, o sistema caça e amaldiçoa até a morte qualquer jogador que engane outro. Jin-woo verifica as invocações fornecidas por Dia e se surpreende por ela ter achado tudo em sua lista. Ele aceita a troca na hora e agradece a Dia pelo presente valioso, que ela diz não ser nada para ela. Em seguida, ela apresenta o contrato a Jin-woo, perguntando se podem discutir os termos do acordo. Dia então diz a ele que o nome da nova agência é Yubaek, uma combinação de seus sobrenomes. Ela oferece a ele 70% das ações e fica com 25%, com 5% para Changsok. Ela informa que Chansek ficará na sede para apoiá-los, enquanto Taisep e Byongjin irão para a nova agência. Jin-woo se pergunta como isso funcionará, já que Taesop e Byongjin já trabalham na sede. Mas Dia diz que eles já se demitiram felizes após ela oferecer o triplo do salário anterior. Ainda assim, Jin-woo hesita em aceitar a oferta por achar que ter 70% das ações seria injusto com Dia. No entanto, Dia garante que tem certeza da oferta, pois planeja maximizar o valor de seus 25%. Além disso, ela não se preocupa com direitos de voto porque é uma empresa de um homem só. Dia deu a ele tantas ações porque quer construir um relacionamento, que é o mais importante em todo negócio. Jin-woo finalmente concorda com os termos dela e assina o contrato, deixando-a feliz. Com isso, ambos fecham o negócio enquanto esperam criar magia juntos. De repente, Hong-kyo pula nos arbustos ao sentir o movimento. Segundos depois, ele surge, puxando a Jin e sua invocação de sombra pelas pernas como carne pro abate. Jin-woo fica chocado ao ver sua irmã e logo pergunta o que ela está fazendo atrás dos arbustos. Mas a Jin ainda está tentando se recuperar da captura furtiva de Hong-kyo. Depois que Gia sai, Jin-woo questiona a Jin para descobrir por que ela estava rondando. Ele descobre que sua irmã é fã de Gia e que ela seguiu secretamente após reconhecê-la antes. A Jin tenta explicar que não é uma fã sangue bizarra e que só seguiu Gia por curiosidade. Mas Jin-woo tenta convencê-la de que o que ela fez é um comportamento clássico de stalker. Jin-woo pergunta por que ela estava espionando em vez de apenas se fazer presente. Vendo que a Jin não planeja dizer a verdade, ele usa um efeito de status de verdade para forçá-la.
Incapaz de resistir mais, a Jin confessa que estava mesmo espionando-os para descobrir seus segredos. Ela então pula nele ansiosamente, querendo saber como seu irmão conhece alguém tão importante quanto Dia. Ela faz 1000 perguntas de uma vez só, sem dar espaço pro Jin-woo respirar. Antes de Dia partir, ela cumprimentou a Jin, fazendo-a sentir que tinha realizando todos os seus desejos. Mas Dia não ficou muito tempo, pois espera conhecer a família de Jin-woo depois, já que o contrato permite. A Jin continua perturbando Jin-woo para saber por que ele viu Dia e até finge chorar para fazer drama. Jin-woo finalmente cede e conta tudo a ela, incluindo o fato de que ele era um jogador bem conhecido. Ele também fala dos seus recordes em masmorras e explica como conheceu a Dia no quartel-general. Dia menciona que Jin-woo era viciado em um jogo e pergunta se é o mesmo que Battle of the Summoners. No entanto, Jin-woo nega rapidamente, dizendo que era um jogo diferente. Ele então mente para a Jin que só jogou Battle of the Summoners por cerca de 1 ano, pois não quer revelar que é o lendário Dino God. Apesar disso, a Jin ainda se surpreende que ele tenha jogado o que era considerado um jogo lixo por até 1 ano. Ela o cutuca com orgulho, apontando que sua obsessão por jogos finalmente valeu a pena. Jin-woo quer contar a verdade à irmã, mas se contém porque teme que saber demais possa colocá-la em perigo. Sua família sacrificou demais por ele nos 3 anos em que esteve em coma, então Jin-woo não quer envolvê-los em situações complicadas. Ele decide que protegê-los é a prioridade em vez de recuperar seu nome, e ele precisa ficar mais forte para isso. A Jin pergunta por que ele só está contando a verdade agora, e Jin-woo garante que planejava contar em algum momento. Ele diz para ela manter segredo dos pais, pois planeja explicar tudo para eles mais tarde. Nesse momento, Jin-woo nota a invocação de Adin agindo como uma mosca irritante enquanto os outros tentam manter silêncio. Farto, Hong-kyo tenta capturá-la, e Jin-woo pergunta a Adin por que a elfa negra está se comportando de forma estranha. Ele aconselha a pegar um lobo das sombras e juntá-lo com a elfa, porque sem ele, a elfa negra continuará sendo um lixo sem cérebro. Adin fica surpresa ao ouvir isso porque nunca ouviu falar de uma invocação chamada Lobo das Sombras. Jin-woo diz que é uma invocação de nível B, e Adin se pergunta como diados ela deve encontrar uma invocação rara de nível B. Ela então procura no mercado e quase engasga ao ver o preço absurdo necessário para comprá-la. Adin questiona Jin-woo, perguntando como ele espera que ela consiga os insanos 500 milhões de won, o que provavelmente levaria uns 20 anos para ganhar. No entanto, Jin-woo não se abala e garante que ajudará a conseguir isso em 1 mês. A Jin cai na gargalhada e, recusando-se a acreditar em suas afirmações, diz para ele diminuir a ostentação. Ela diz presunçosamente para ele não se achar só porque é um gamer que jogou por 1 ano antes do despertar. A Jin diz que ela mesma vai economizar para o Lobo das Sombras, mas Jin-woo mantém sua palavra, dizendo para ela não engasgar quando ele o der a ela mais tarde. Com isso, ele sai com suas invocações antes que Adin possa dizer qualquer coisa. Enquanto observa seu irmão partir com ousadia, Adin nota que algo nele parece diferente. No entanto, ela não consegue identificar o que é, e sua elfa negra, que costumava ser tão intimidadora, agora parece mais um mosquito insignificante aos seus olhos. Mas de uma coisa, Adin tem certeza: seu irmão se tornou uma pessoa totalmente nova. Uma semana depois, a nova equipe de Jin-woo se prepara para enviá-lo a outra masmorra. Eles o presenteiam com um novo colete que Jay explica que ele deve usar em cada incursão diária na masmorra. Ela acrescenta que o primeiro produto da empresa YouBet é informação, então eles venderão vídeos nítidos a um preço premium. Ela explica que o colete de alta tecnologia é equipado com uma câmera, e o uso do equipamento grava tudo em alta definição. Jay diz a Jin-woo que o colete é leve, então não vai atrapalhá-lo durante as missões. Depois de ajudá-lo a vestir o colete, eles começam a se preocupar com os detalhes, dando a Jin-woo sorrisos que o deixam mais inquieto do que entrar em uma masmorra. Enquanto se prepara para entrar na masmorra, Jin-woo avisa Dia que é sua primeira vez em uma masmorra de segunda-feira. Ele pergunta se ela se importa que a incursão possa não ser tão limpa. Dia garante que tá tudo bem, pois eles editarão apenas as melhores partes da gravação. Antes de entrar, ele pergunta calmamente se não tem problema ele quebrar o recorde nacional. Embora surpresa com o pedido, Dia diz que ele pode, mas fica confusa porque ele acabou de dizer que a masmorra talvez não fosse fácil. Ela se pergunta se ele tá brincando ou se sente pressionado por causa do investimento dela. Mesmo assim, ela diz para ele relaxar e fazer no seu próprio ritmo, sem se preocupar demais. Jin-woo concorda e finalmente entra confiante de que pode quebrar facilmente o recorde nacional da masmorra de segunda-feira, que é de cerca de 7 minutos. A masmorra de segunda-feira é a única que dropa runas do tipo ataque, e o tempo de conclusão determina o ranking. Basicamente, runas de ataque são cruciais em Battle of the Summoners porque um jogador não progride sem elas. Por isso são chamadas de runas multiuso.
Jin-Woo nota que a masmorra de segunda-feira é uma masmorra de defesa, onde se deve conter ondas de mortos-vivos por 30 minutos. Contudo, como o tempo de conclusão ainda importa para o ranking, os jogadores podem terminá-la rapidinho derrotando o chefe final, o Lich. Por causa disso, focar no chefe final tornou-se a estratégia comum. Jin-Woo então verifica seu novo equipamento para garantir que está funcionando antes de escolher seu time. Ele organizou suas invocações em um time de 3 e as configurou para diferentes usos. Jin-Woo escolhe o time B, que consiste no Honkyo de grau X, Xerife de Combate, Mini Kong, Sacerdote da Radiância, todos de grau C, e a Fada Dourada, a única de grau D. O sistema logo notifica Jin-Woo que a Legião de Mortos-Vivos está chegando e o instrui a contê-los até que os reforços cheguem. Quando a contagem regressiva de 30 minutos começa, o time de Jin-Woo inicia o massacre com Mini Kong assumindo a liderança. Depois que Mini Kong atravessa a primeira onda, Jin-Woo e suas invocações continuam avançando enquanto se preparam para a próxima. Jin-Woo ordena que eles se movam para um terreno mais alto, e Honkyo acena com a cabeça em concordância, mostrando quão inteligente ele é por saber que Jin-Woo está gravando. Uma batalha feroz acontece, e Jin-Woo e seu time conseguem chegar ao topo em 2 minutos. Honkyoko corta os mortos-vivos como manteiga enquanto Mini Kong os derruba com força bruta. Jin-Woo tá tão impressionado com o desempenho deles que agradece aos céus por eles não estarem contra ele. Jin-Woo então diz ao xerife de combate para se preparar para o que está por vir. Aparentemente, o xerife de combate se destaca em ataques de longo alcance, mas os jogadores não o usavam muito porque seu dano é bem baixo. No entanto, Jin-Woo quer usá-lo porque o Lich não tem muito HP. Jin-Woo diz ao xerife para não atirar ainda, e ordena que Radiante use sua habilidade de bênção primeiro. O efeito de sua habilidade de bênção basicamente remove a habilidade de imunidade à distância do Lich, que é chamada de Escudo Sombrio. Depois que Jin-Woo confirma que o escudo sumiu, ele diz ao xerife para abrir fogo. Do outro lado, Mini Kong está ocupado massacrando os mortos-vivos, e quando ele fica cercado, Radiante usa sua habilidade para ajudar. O xerife dispara vários tiros no Lich, mas o monstro basicamente aguenta o tranco. Jin-Woo não se surpreende porque já esperava por isso. No entanto, o HP do Lich está realmente caindo a cada tiro que o atinge. Como os jogadores têm runas fracas, eles sempre consideram esse método ineficiente, por isso até evitam usá-lo. Mas isso não se aplica a alguém tão capaz quanto Jin-Woo. Um dos mortos-vivos avança contra Jin-Woo, tentando derrubá-lo, mas seu fiel instrutor de treinamento tá lá para bater o monstro. Combinando as habilidades certas e métodos eficazes, Jin-Woo e suas invocações finalmente derrotam os monstros-chefes. Ele termina a masmorra em 4 minutos, quebrando assim o recorde nacional. Enquanto isso, Jia e sua equipe monitoram a situação do lado de fora. Jin não espera que Jin-Woo faça um milagre, pois eles acabaram de lhe dar as invocações em apenas uma semana. Apesar disso, Jia diz à equipe que eles ainda apoiariam Jin-Woo, não importa o que aconteça. Byung-jin então pergunta se ela acha que Jin-Woo seria capaz de quebrar todos os recordes diários da masmorra. Jian fica surpresa com a pergunta, e Byung-jin diz que já é impressionante ele ter quebrado o recorde de terça-feira, mas está preocupado porque Jin-Woo não explicou como planeja limpar os outros. Ele continua tagarelando, e Jia percebe que eles estão preocupados. Jia os lembra que começou o negócio com seu dinheiro, e se o medo dele se concretizar, ela garante aos dois que fará com que isso não afete suas carreiras, pois confiaram nela e a seguiram. Na verdade, seus salários não mudarão, e no momento em que ela diz isso, parece um anjo enviado do céu. Os dois se abraçam apaixonadamente, concluindo que estão no melhor lugar onde se pode trabalhar. No fundo, Jia não está preocupada porque tem dinheiro, e além disso, tem certeza de que Jin-Woo esconde algo mais profundo. Jia sentiu que havia algo mais por causa de quão relaxado ele estava ao entrar na masmorra, como se ela não significasse nada para ele. Nesse momento, chega um relatório de que o recorde foi quebrado e, quando perguntam qual recorde foi, o oficial revela que é o recorde da masmorra de segunda-feira. O novo recorde é de 4 minutos, 3 minutos mais rápido que o recorde anterior. Todos entram em frenesi, perguntando quem quebrou o recorde. Quando Byung-jin e seu amigo percebem que foi Jin-Woo, ficam sem palavras. Até Jia começa a tremer de emoção e ao perceber que finalmente tirou a sorte grande, com um sorriso radiante no rosto, ela conclui que seu novo empreendimento comercial será um sucesso enorme. Ainda na masmorra, Jin-Woo desliga o gravador porque tem outra coisa que deseja fazer. Acontece que ele quer iniciar uma batalha automática para sua equipe atual. No jogo, os jogadores podiam ativar a batalha automática depois de limparem uma masmorra diária. Enquanto as invocações continuarem no ciclo, as recompensas continuam acumulando automaticamente. Jin-Woo desinvoca Honkyo e chama Hamba, dizendo que está deixando o trabalho pesado para ela.
Ramba fica surpresa por receber a tarefa em vez do instrutor de treinamento, e Jin-woo avisa que o instrutor vai treinar os outros. Ele pergunta se ela está interessada em treinar com Hong-kyo, mas no momento em que ela se lembra do que costuma passar nos treinos, aceita de bom grado a rotina diária de segunda-feira. Jin-woo planeja acumular recompensas por meio da caça automática, enquanto as outras invocações também focam no treinamento. Jin-woo chama isso de rotina impecável com desperdício zero. Ao sair da masmorra, ele avisa Ramba que está deixando tudo com ela, e ela aceita a tarefa com prazer. Jin-woo sai da masmorra apenas para ser recebido como realeza, e Dio celebra, dizendo que estava confiante de que poderia contar com ele. Jin-woo riu nervoso antes de entregar o colete, dizendo a Dia que a gravação tá lá. Jin-woo pergunta se há mais alguma coisa que ela precise, e ela diz que não. Ela garante a Jin-woo que fará com que as imagens não vazem, para que ele não precise se preocupar com as notícias. No entanto, Jin-woo a choca, dizendo que na verdade não se importa se o recorde fora público, mas a única coisa que quer é a garantia de Dia de que sua família será protegida. Como o país está cheio de gangues, Jin-woo acredita que a empresa ainda poderá protegê-lo com sua melhor segurança. Dia então garante a Jin-woo que usará todo o poder que tem para garantir que sua família esteja segura. Na masmorra diária de terça-feira, Jin-woo quebra seu recorde anterior ao usar suas invocações da maneira correta. Já a masmorra diária de quarta-feira é realizada em uma região fria. No momento em que Jin-woo entra na masmorra, ele já está tremendo. Ele imediatamente invoca o Gato de Gelo e o Falcão do Vento, que são Rank C e Rank B respectivamente. Além disso, ele traz o Golem de Titânio, que é Rank B, e acompanhando o Golem está uma fada chifruda, que é Rank C. Ele então completa tudo invocando a Maga Dracônica. Para uma masmorra como esta, Jin-woo sabe que é importante ter uma invocação com resistência ao frio, e a melhor delas é o Gato de Gelo. Os monstros que eles devem enfrentar logo aparecem são um bando de bonecos de neve furiosos. Jin-woo imediatamente coloca o Golem em ação enquanto usa o Falcão para fornecer um bônus de velocidade. Dino e sua equipe sobem no Golem e, enquanto ele corre pelas terras geladas, Dino quase desmaia por causa da velocidade do Golem. No entanto, ele está disposto a aguentar, pois nenhuma recompensa vem para quem não limpa uma masmorra. Os bonecos de neve começam a lançar projéteis de gelo neles, mas o Golem consegue aguentar tudo como se não fosse nada. No entanto, Jin-woo não precisa do Golem apenas por suas defesas. Ele também precisa do Golem para poder seguir uma rota que só ele consegue fazer. O Golem se agarra à encosta de um penhasco, e quando estão prestes a saltar para o topo, Jin-woo diz a dragoa explosiva para se preparar. Assim que chegam ao topo, o monstro-chefe aparece, e Jin-woo ordena que a fada chifruda faça o que sabe. A fada chifruda libera um enorme líquido inflamável que a dragoa explosiva usa para aumentar suas chamas. Toda a área é envolvida pelo fogo, matando o monstro-chefe no processo. Jin-woo comemora sua conquista incrível porque conseguiu limpá-la em 4 minutos. Ele está no meio de sua comemoração quando cai de joelhos por causa do enjoo de movimento. Depois disso, as notícias sobre Jin-woo começaram a circular, com todos se perguntando quem é Jin-woo. Todos começaram a voltar sua atenção para Jin-woo, porque já parece que tudo o que ele está fazendo não é sorte. Os grandes meios de comunicação o estampam em suas primeiras páginas com a grande pergunta de quem ele é. Outros jogadores também começam a se interessar pelo caso de Jin-woo, porque ele parece um cara normal, mas consegue quebrar os recordes de seus melhores jogadores. Enquanto ele se prepara para desafiar a masmorra de quinta-feira, todos mantêm o foco nele, imaginando se ele finalmente vai encontrar um obstáculo. Quando o diretor do conselho ouve isso, ele chama seu assistente para perguntar mais sobre Jin-woo. Os dois descobrem que Jin-woo é o mesmo cara que Chang-seok apresentou a eles. Eles lembram que Jin-woo queria invocações em troca de informações, mas eles o recusaram a menos que ele lhes desse informações. Nesse ponto, o diretor percebe que Jin-woo é bem legítimo e suspira de frustração. O diretor começa a se arrepender do fato de não terem trazido Jin-woo para perto quando tiveram a chance, porque na política, os resultados são tudo o que importa. Ele sabe o quanto eles teriam se beneficiado naquele momento se tivessem apoiado Jin-woo como Chang-seok queria. O diretor culpa silenciosamente Risu por isso, porque eles basicamente perderam uma galinha dos ovos de ouro que veio até eles facilmente. O diretor então diz ao seu secretário para entrar em contato com Jin-woo e trazê-lo, não importa o custo. Falando sobre as recompensas das masmorras diárias, acontece que as masmorras de segunda e quarta-feira dropam runas, e a de terça-feira dropa abrasivos. Quanto à masmorra de quinta-feira, ela dropa livros de habilidades. E esta é a masmorra que Jin-woo está prestes a desafiar. Embora os livros de habilidades não tenham habilidades únicas, eles ainda fornecem outras habilidades úteis, e é por isso que vale a pena formar. Além disso, significa que Jin-woo não precisa se preocupar com a masmorra de domingo, já que ela também dropa livros de habilidades.
Porém, a de quinta-feira é bem mais fácil, por isso eles deixam o domingo como folga. Logo depois, o chefe aparece e, surpreendentemente, a masmorra de quinta é um boss rush. Assim que entra, já encontra o chefe que tem uma defesa absurda. O método normal é usar o lobo branco para derrubar sua defesa com spam constante de ataques. No entanto, Jin-Woo não tá afim de tudo isso porque dá pra passar na força bruta se tiver dano por segundo o suficiente. Jin-Woo sabe que não pode vender o vídeo atual como um guia porque eles estão enfrentando o desafio com invocações no nível máximo. Jin-Woo decide que vai seguir o caminho padrão de usar o lobo para derrubar a defesa dele. Mesmo sem as invocações no máximo, ele ainda pode encarar o desafio porque o monstro-chefe, que é um golem de terra, tem um ponto fraco, que é a cabeça. Jin-Woo ordena que suas invocações ataquem a cabeça do golem, e elas lançam uma enxurrada de ataques na cabeça do monstro. O ataque é tão intenso que o golem perde a cabeça no instante, e o monstro-chefe é derrotado. Jin-Woo limpa a masmorra em 5 minutos e fica feliz por ter conseguido quebrar o recorde por apenas 1 minuto. Jin-Woo admite que Hongkyo é realmente apelão, mas sua aposta total é no dragão de explosão porque ela é a invocação poderosa que limpa uma masmorra em 1 segundo. Como de costume, Jin-Woo diz as suas invocações para percorrerem a masmorra novamente. Quando Jin-Woo finalmente sai da masmorra, ele encontra 2 oficiais da sede que são do escritório do diretor. Jin-Woo se pergunta o que a sede quer dele, pois ele já encerrou essa parte de sua jornada. Os oficiais informam que revisaram sua proposta da última vez e, como ele provou suas capacidades, reconsideraram a decisão. Antes mesmo de terminarem o que estão dizendo, Jin-Woo os interrompe, dizendo para não se preocuparem com nada disso. Os dois ficam chocados ao ouvir isso e, no fundo, Jin-Woo sabe o que é melhor para ele porque Jia está disposta a apenas entregar o que ele quiser, ao contrário da sede, que revisaria cada detalhe da oferta. Jin-Woo diz aos dois que não precisa mais deles, porque assinou com outra empresa, e se tiverem algo a dizer, devem falar com Jia, que está no comando da Yubak. Enquanto ele se afasta, os dois perguntam o que é Yubak, porque não tem ideia do que ele está falando. Um deles percebe imediatamente que é importante que eles investiguem tudo isso. Seu colega, por outro lado, está preocupado por já terem perdido uma grande joia. Pelo visto, a masmorra de sexta-feira funciona de forma diferente das outras, porque, enquanto as outras focam em matar monstros, os jogadores precisam correr fisicamente para limpá-la. Em preparação para a masmorra, Jin-Woo vai para uma área remota para treinar. Ele invoca um Wyvern e sobe nele para ir em direção ao Mar do Leste. Sentado no Wyvern, Jin-Woo consegue ver a vista maravilhosa lá de cima. Ele sorri como uma criança que acabou de ganhar seu primeiro brinquedo. Jin-Woo consegue se adaptar rapidamente a voar no Wyvern, e quando finalmente pousa, Hongkyo e o dragão de explosão o elogiam. Jin-Woo acha que é algo normal, mas eles o avisam que tiveram dificuldades em suas primeiras montarias. Então Jin-Woo se dá conta de que os dois realmente montaram Wyverns e golfinhos lá no jogo. Depois de toda a sessão de elogios, Jin-Woo diz a eles que é hora do treino de montaria. Jin-Woo diz às suas invocações de confiança que conta com elas porque já tem experiência. Hongkyo e o dragão de explosão garantem a ele que estão lá para ajudá-lo. Alguns dias depois, Jin-Woo finalmente desafia a masmorra de sexta-feira, que dropa runas especiais. É também a masmorra onde ele ganhou o título de Deus dos Time Attacks. Enquanto se prepara para o desafio, ele invoca o Falcão do Vento, pedindo um bônus de velocidade. O Falcão atende e, conforme o cronômetro zera, Jin-Woo dispara pela pista. Enquanto corre pela pista, ele também precisa desviar de projéteis. Jin-Woo sempre fez isso no celular, mas agora que tá lá fisicamente, ele conclui que é muito mais divertido do que controlar tudo por uma tela. Conforme avança na pista, Jin-Woo entra em uma rota secreta que ele conhece. O caminho é um canal de água onde se deveria correr por cima, mas Jin-Woo tem outro plano. Ele invoca o golfinho e, ao mergulhar, consegue evitar os obstáculos que estão acima. Pouco depois, o golfinho salta da água e o Wyvern assume o controle. A partir daí, Jin-Woo voa sobre o restante dos obstáculos com o Wyvern e, no instante, ele cruza a linha de chegada. Surpreendentemente, Jin-Woo completou a masmorra em apenas 2 minutos e, com isso, quebrou o recorde nacional, como de costume.